Bom, salve, salve, queridos Jorges. Estamos ao vivo exatamente às 8 da noite, né, meu? No dia 8/6/2023. Hoje falaremos do quê? O futuro dos Jorges, né, no Brasil. Onde surgiu essa ideia aí, ô Luiz? Lá da live mesmo? Eu já queria falar disso, né? Tipo, essa ideia começou já há um tempo, tá ligado? Lá numa live, numa super live que teve no canal do Caverna, que foi o Thiago, foi o Ronin, foi uma galera lá, o Hernani até apareceu. E no final começaram a falar disso, sabe? De uma comunidade Jorge, que seria necessária para a sobrevivência da esgotosfera no Brasil, sabe? A esgotosfera se materializando na esfera política. E daí fizeram uma live do canal do Nova Vertente sobre isso, né? Era sexta-feira alguma coisa, era um canal que o Fora da Caverna, que o Caverna apresentava. E daí lá eu conheci um dos convidados dessa live, né? Que é o Ghost Motoqueiro. E ele, tipo, ali era uma live de zoeira, tá ligado? Os caras estavam tudo falando, não, eu acho que lá tem que bater em mulher. Não, eu acho que lá tem que apedrejar viado. E daí o Ghost chegou lá com um bagulho sério mesmo, falando as ideias da hora. O Ronin mas é que tá. Mas é que tá, cara. Tipo, o lance é sério, tá ligado? Só que a ideia, ela meio que tem uma origem muito pesada, tá ligado, cara? É denso o bagulho. É tipo, é um esgoto que você vai descendo, cara. E quando você vê, fudeu, você caiu na esquizofrenia frenética, entendeu, cara? Entendi. Entendeu? É tipo, hoje, dia de Corpus Christi, não sei se vocês sabem aí, o ouvinte pagão talvez não saiba, cara. Tipo, os meus vizinhos, cara, eles estavam metendo uma música alta pra caralho num piseiro foda, tá ligado? E aí eu pensei, porra, vou procurar um lugar calmo para gravar, entendeu, cara? Qual é o lugar mais calmo que existe a essa hora da noite? Um cemitério, cara. Eu literalmente ia gravar no cemitério. Não, cara. Porém, uma das luzes, a luz da guarita norte, estava piscando e eu vi que aquilo era um mau presságio, entendeu, cara? E aí eu desisti de gravar no cemitério e vim gravar aqui no parque, entendeu, cara? Eu tô literalmente no parque, tá ligado? Com várias pessoas ao meu redor aqui, gente bonita exercitando, policiais, tá ligado, cara? Carro passando, a porra toda, tá ligado, cara? E eu vou meter, mano, em público essas ideias completamente loucas, cara. Eu tenho certeza que um policial, um guarda vai me interromper, então, caso isso aconteça, cara, pode ficar tranquilo, entendeu? Eu vou voltar. Beleza. Mas enfim, cara. Desculpa, eu tô roubando muito holofote, cara. Eu te interrompi, foi mal. Não, você tá aqui pra isso mesmo. Não, você tá aqui pra falar mesmo, à vontade. Não, mas é que tá. O que é o Jorge? O Jorge quer ser hardcore. Não, calma. A origem do Jorge, a origem do meme é: o Jorge quer ser hardcore, mas a mãe dele não deixa. Entendeu, cara? Mãe, Mater e Matrix tem o mesmo radical. Olha só, tem o mesmo radical. Mãe, Mater e Matrix. A Matrix não deixa a gente ser hardcore, cara. O inimigo agora é outro, entendeu? Nós fomos cerceados por essa sociedade que, infelizmente, nós vivemos na sociedade. Tipo, tem que mandar essa, entendeu? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde nós somos cerceados, cara. Primeiro, pelas nossas mães e agora pela Matrix, cara. Entendeu? Só respondendo quem comentou aqui, dando um salve. Um salve para Arthur, o aristocrata reacionário, boa noite. Um salve para o Julius Nepos, salve. Um salve para... O Arthur já falou, tem que apedrejar mesmo. Concordo, mas a gente tava falando, tipo, na zoeira, não tava colocando as ideias bem... Peraí, era zoeira? Pô, mano, eu tinha escrito... Não, tô brincando. Não é zoeira, tipo... Essa live aqui é mais séria, tá ligado? Mas aquela live lá era pra ser um bagulho mais zoeiro, sabe? Ah, tô ligado. Trollface, boa noite, bem-vindo ao canal. Essa primeira live que você tá vendo. Tomara que seja a primeira de muitas. Júlio, né, poder chegar no tempo em paz. Live Migtol? Não sei o que é Migtol. Não sei se tem algum Migtol aqui. Eu não sou, pelo menos. Respeito esse cara, mas eu não sou. E uma mãe modernete, uma maldição para um filho. Concordo. Enfim. Ô, Ronin, tu quer começar perguntando ou eu pergunto? Bom, eu queria perguntar para você primeiro, no caso, se você já tem uma ideia concreta já do que você quer, do que você, sei lá, pretenderia fazer, né? Se caso desse para fazer uma comunidade de Jorge aí, você começaria por onde? Qual o primeiro passo? Já existe uma comunidade Jorge,
Só que ela tá muito embrionária ainda. Entendeu, cara? Veja bem. Não, tô falando no mundo real, pô. Tô falando no mundo real. Não, eu tô falando, cara. Não, é que tá. O que as pessoas se esquecem é que a internet faz parte do mundo real. A internet afeta o mundo real. Eu vou colocar um exemplo aqui. O NVP cultural e o NVP entretenimento, cara. Ele passa informações que são úteis para nós, cara. E nós aplicamos essas informações no dia a dia, entendeu? Esse é o ponto. Sim. Só que o problema é que essas informações... O problema é que é só informações, cara. Querendo ou não, a gente vai ter que começar na internet. Entendeu? Já começou. Veja bem. O lance lá das aulas de programação e etc. Isso aí, cara, realmente é bom, porque tá dando um sistema de profissionalização para nós. Só que isso tá agregando na vida de pessoas de maneira individual. O que a gente tem que fazer é começar na internet. O quê? É unir elas, né? Não, como é que eu posso falar? Criar um programa, cara, onde a gente possa dar assistência ao outro de maneira direta, entendeu, cara? No caso, uma cooperativa distributista, entendeu, cara? Esse tipo de coisa assim. Poxa, é meio difícil, cara, é meio difícil de explicar, mas vamos lá, cara. O NVP por si só, ele compartilha informações importantes, cara. Mas essas informações, elas têm que ser direcionadas literalmente para o futuro. Tipo, o Jorge, ele tem que ter uma ideia de sociedade única, formada só por eles. Entendeu, cara? Ele tem que entender que brevemente a gente vai ser perseguido, cara. Entendeu, cara? Se eu fosse começar uma comunidade Jorge, eu começaria com um canal onde a gente ensinaria táticas de encobrimento de rastros na internet. É o primeiro passo. Entendeu, cara? Que é pra gente poder se reunir de uma maneira mais organizada em ambientes mais ocultos. A partir daí, a gente realmente vai poder falar o que a gente quer e planejar o que a gente quer. No YouTube, a gente não tem esse espaço. Mas o YouTube já é um começo, entendeu, cara? Sim. Não, então, a gente tem que... Recordamos que o primeiro passo, então, é se organizar. O primeiro passo já está dado. Passar as informações, cada um aplicá-las no dia a dia, para ir sim para o mundo real, né? Exatamente. Mas é que tá. Mas você acha que isso não já está acontecendo? A gente já não tem essas informações, a gente já se conversa? Não, mas é que tá. Como eu disse, cara, é uma coisa muito individual. A gente tem que criar instituições internas. Entendeu, cara? Como é que eu vou dizer? Um grupo direcionado só para ensinar as paradas de, como posso dizer, manuseio de inteligência artificial, rota de dados, entendeu, cara? Criar um banco nosso à base de doações com crédito a juros zero, entendeu, cara? O quanto isso não ia ajudar? Ensinar de verdade como você pode comprar e usar criptomoedas, entendeu, cara? Esse tipo de coisa, a gente tem que criar uma pauta, entendeu, cara? Que explique como a gente tem que reagir com as futuras perseguições, entendeu, cara? Esse é o primeiro ponto. Só respondendo um ouvinte aqui que perguntou se a gente tem Discord, e até entra no que a gente tá falando, porque a gente tá falando que, tipo, a gente tem que se organizar e trocar informações, que é o que a gente já faz, mas ainda num nível muito pequeno, cara. É tipo, só os criadores de conteúdo passando informações pros ouvintes, e às vezes passando informações, poucas informações, sabe? Não, e não é só isso. A responsabilidade... desculpa. Então, tipo, seria interessante ter uma rede maior, sabe? Porque, por exemplo, é um problema meio de comunicação mesmo, sabe? Dos ouvintes não conseguirem falar um com os outros, de ter muito ouvinte que só escuta o podcast, mas não interage, sabe? A gente tem que ter uma comunidade mais ativa. Então, sim, nós temos um Discord e eu vou colocar o link dele na live depois, nos comentários. Ou na uma coisa que você falou, isso daí eu concordo. A gente, tipo assim, temos o público, mas eu percebo que é um público que ele não interage tanto assim. E seria bom ter essa interação com o ouvinte, uma interação a mais, né? Sim. Interessante. Tipo, antes eu só escutava os podcasts, comecei a interagir, tipo, no final do ano passado mesmo. Mas eu escutava desde 2021. Cara, mas tipo, como você falou, cara, também tem a questão do ouvinte interagir. Só que ele tem que interagir da maneira certa, entendeu? Porque tem uma questão problemática, que inclusive é debatida em vários fóruns gringos, cara, que é a incel language,
ou beta language, no caso, a linguagem beta. Entendeu, cara? Que é uma crítica ao Jorge, que ele fica perdendo tempo categorizando Stacy Light, Shed Light, como é que eu vou dizer? Tem a Gold Pill, Black Pill, Shadow Pill, não sei o quê. Tá ligado, cara? No caso, uma comunidade que realmente debata assuntos interessantes. Entendeu, cara? Sem contar que também tem um grande problema. Errado, né? Exatamente, cara. Que também tem o problema do It's Over. Entendeu, cara? Que no caso, o It's Over, ele é uma corrente completamente derrotista e pessimista, cara. Tipo, tem uma corrente gringa em alguns chãs, onde quando o cara fala It's Over, outro cara chega e fala So what? Que significa e daí? Tá, acabou. O que a gente tem que fazer agora? Entendeu, cara? Essa é a nova mentalidade que está sendo criada em fóruns e chãs gringos, cara. E eu percebi isso há 4 anos atrás, quando eu estava no meu isolamento, entendeu? Essa é a parada. Você já ser o pioneiro nisso daí? Já está trabalhando para isso? Como é que é? O que você está fazendo? Cara. Não, eu como é que eu vou dizer? Eu não trabalho para a criação da comunidade Jorge, porque eu sou multifuncional, entendeu, cara? Eu só pesquiso superficialmente cada detalhe e trago para os grupos ao qual eu faço parte integralmente, entendeu, cara? Eu sou apenas o mensageiro, eu não sou agente, mas depois eu chego nessa parte, tá ligado, cara? Essa é a parada. A gente tem que qual seria o primeiro passo, então, é focar primeiro na internet, certo? Depois... Exato. Tá. Tipo, no caso, focando em, como é que eu posso dizer, aplicação de conhecimento financeiro e técnico. Não é só passar o conhecimento, é aplicar o conhecimento. Como eu disse, cara, a gente poderia, por meio de doações, criar um pequeno banco, cara, à base de criptomoedas, para poder ajudar quem realmente precisa a juros zero, entendeu, cara? Criar um sistema de confiança para que essa pessoa receba esse crédito. Isso naturalmente vai engajar as pessoas, entendeu, cara? A pessoa ela vai querer ser ativa na comunidade para poder, como é que eu posso dizer, conseguir o direito ao crédito, entendeu, cara? Sem usura, juros zero, entendeu, cara? Isso aí pode ser muito além. Eu tô sentindo que você tá uns passos à frente, tá ligado? Deve ter coisa antes ainda. Vamos construindo o bagulho. Tô sentindo que você deu um salto gigante, tá ligado? Não sei, porque, pensa comigo, Ghost. O quê? O seguinte, o ouvinte aqui, ele tá indo de paraquedas, sabe? Entendeu que a gente vai fazer uma comunidade Jorge, mas vamos começar do ponto principal, assim, que é o que seria necessário, que o Rony perguntou, e por que... Você já meio que respondeu, né? Porque a gente pode ser perseguido, mas por que fazer uma comunidade Jorge? Por que a gente não pode ficar cada um no seu canto aí? Porque a gente tem que... Aí tá. Porque... Como é que eu vou dizer? Tem uma grande possibilidade, cara, de que os nossos centros atuais de informação, os canais que a gente acompanha, seja na Surface ou na Deep Web, mais cedo ou mais tarde, vão ser atacados, entendeu? Agora, nós somos levemente marginalizados, entendeu? Agora, só agrega nossas imagens a Actus Sanctus, a Rebelião em Céu, isso tipo de merda. Só que no futuro, cara, vão ver a gente como ameaça. O homem jovem que não quer contribuir para a cartilha, ele vai ser considerado como uma ameaça mais cedo ou mais tarde, cara. Entendeu? Vão querer colocar a gente de volta no sistema à força. E a gente tem que se planejar para isso, cara. A gente não pode simplesmente cruzar os braços e esperar essa crise acontecer. Entendeu, cara? E é por isso que a gente tem que se mobilizar agora, enquanto há tempo. Nós temos 10 anos, entendeu, cara? Para poder iniciar os primeiros passos para o projeto. Mas 10 anos passam muito rápido, cara. Entendeu? Ao contrário do que o senso comum diz. Sim. O quê? Só uma outra pergunta, assim. Não, uma outra pergunta não, uma afirmação mesmo. Tipo, a nossa bolha, eu gosto de dizer que essa bolha mais dissidente, né, tem 4 vertentes, assim. Tem os ANCAP, tem os tradicionalistas, tem os fachos, e tem aqui que é mais ou menos, é o esgoto mesmo, onde tudo corre, assim, onde os restos vêm, que é a esgotosfera. Exato. Cara, a bolha NS já tá sendo muito perseguida, cara. Tipo, pelo menos uma vez na semana, aparece notícia de cara que foi preso. Essa semana, um cara foi preso aqui no Rio Grande do Sul, aqui perto. Tá ligado? Cara, então, algumas bolhas vão ser os tradicionalistas e depois vão ser os ANCAPs. Os tradicionalistas vão ser os próximos, cara, eu garanto. Porque já estão associando a imagem dos tradicionalistas como se eles já fossem NS.
Entendeu? Mas os ANCAP também, né? Já estão. Os ANCAP vão ser os últimos. Primeiro. Calma. Os ANCAPs, eles vão ser depois dos tradicionalistas, porque, querendo ou não, cara, eles contribuem para o status quo, entendeu, cara? Essa galerinha aí que fica discutindo sobre investimento, sobre criptomoeda, que a gente pode usar, mas de maneira diferente da deles, cara, ela ajuda no status quo, entendeu, cara? Ela ajuda na cultura carreirista que o sistema quer que a gente siga, entendeu, cara? Então, talvez ela seja a última, cara. Talvez até a gente seja atacado primeiro que eles, entendeu? Até porque, cara, querendo ou não, a nossa comunidade, ela é agregada a estigma do INSS, porque tem caras que são do nosso ramo, que são agregados ao INSS, e também tem os caras que são, como é que eu posso dizer, do nosso ramo, que são agregados ao tradicionalismo, como, por exemplo, é o caso do Thiago Saquarema, por exemplo. Entendeu? Sim. Então, a gente tem que trazer primeiro a parte, como eu posso dizer, de quem vai cair primeiro e levar em consideração que pessoas do nosso meio podem cair juntos, porque nós somos colocados todos na mesma panela. Porque a esgotosfera, ela não é algo certo. Tem várias bolhas, entendeu, cara? Tem várias pessoas com várias ideias diferentes, cara. E por isso que a gente é meio difícil de derrubar. Mas vão atacar nos centros onde a gente dissemina as informações, entendeu, cara? Esse é o ponto. Porque a gente já é censurado, mas depois a gente vai ser atacado, entendeu? Sim. Uma coisa, só voltando no assunto lá atrás, cara, que eu esqueci de falar e agora eu lembrei. Eu vi um cara falando uma coisa assim, do Carlos Magalhães, falando que os tradicionalistas precisam ser mais fortes. Eu não vou concordar em discordar disso. Mas enfim, um bagulho que eu pensei que eu tava muito, ainda tô um pouco, nesse bagulho de it's over. Mas eu comecei a pensar um bagulho, tipo um bagulho que o Spengler, se não me engano, fala. Que cada sociedade tem um ciclo, sabe? Então a gente tá no ciclo ruim, a gente tá na parte ruim, da decadência da civilização. Então a civilização vai acabar e vai surgir uma nova, sabe? Então, tem um futuro. Eu não sei, talvez o termo correto seja nossa geração está perdida, sabe? Mas não a humanidade. Talvez tenha eu posso corrigir o seu pensamento? Pode. Que no caso é a questão da sociedade cíclica, que primeiro começa com os monges, depois com os guerreiros, depois com os comerciantes e por último com os escravos, correto? Aham. E é exatamente esse tipo de mentalidade de sociedade cíclica que implica a teoria de que não vale a pena lutar, não vale a pena você ser rebelde contra o sistema. Tudo que você tem que fazer é agir de uma maneira que você se oculte dele, entendeu? Sem lutar. Você simplesmente senta e espera o sistema cair. Mas isso é um assunto que a gente vai resgatar lá na frente, entendeu? Tá, pode ser, mas tá, já que a gente vai resolver só um apontamento, mas continue seu pensamento, desculpa aí. Não, tipo, eu acho que tem aquela coisa do fatalismo também, né? Tipo, está tudo perdido, mas devemos continuar lutando. E outro pensamento também, se ninguém fizer nada nunca vai acontecer, sabe? Esse pensamento de sociedade... Eu sinto que o pessoal daqui, tipo, eles não desistiram de lutar quando o assunto é o individualismo. Se for pra eles, isso é foda. Mas para os outros, não. Esse é um outro bagulho essencial pra gente fazer uma comunidade Jorge, né? Por exemplo, uma comunidade da esgotosfera. Tipo, deixar esse individualismo de lado. Eu dou o meu próprio exemplo de individualismo, tá ligado? Tudo que eu faço pra mim, não pros outros. Tipo, se eu quero ter uma boa saúde, é pra mim. Se eu quero estudar, é tudo pra mim, tá ligado? Não pro outro. Eu sou individualista. Nesse ponto eu vejo que a bolha é bastante também, tá ligado? Acho que seria fácil resolver. Esse é o erro. Você precisa de uma rede de pessoas para poder progredir nas coisas. Exato. Entendeu? Veja bem, digamos que a gente está vivendo o 1984 do George Orwell. Entendeu, cara? Se você precisar contar com uma pessoa para poder te ajudar a esconder uma barra de ouro, tu vai pedir ajuda para quem? Para o Norme ou para o cara da resistência? Entendeu, cara? A gente tem que criar as nossas próprias linhas, cara. Porque mais cedo ou mais tarde as coisas vão cair, entendeu, cara? E não vai ser só a nossa comunidade, mas a sociedade como inteiro. Veja bem, isso a gente já está indo meio longe, mas as coisas, cara, elas só vão tender a piorar, e não só em relação à questão social, cara. Tem questão econômica também, entendeu? A moeda fiduciária, a moeda corrente, ela vale o que o governo quer que ela valha, entendeu, cara? Só isso já coloca todos nós como reféns da Matrix.
que não quer deixar a gente ser hardcore, entendeu, cara? Sim. Porque como eu disse, cara, Mater e Matrix, a mãe que não deixa o Jorge ser hardcore, é a mesma Matrix que não deixa a gente andar pelas próprias pernas, entendeu? Essa é a parada. Como eu disse, a gente tem que criar uma comunidade aqui na internet, agora, que seja realmente ativa, cara. Com conhecimentos que sejam úteis, entendeu? O Extreme Ghosting, maneiras práticas para você ganhar dinheiro, entendeu, cara? E gerenciar o dinheiro. Só que de maneira, primeiro, individual, para depois ser uma coisa conjunta, com iniciativas de crédito a juros zero, entendeu, cara? Porque, como eu disse, cara, a iniciativa de crédito a juros zero, usando o sistema de token, usando o sistema de moeda, usando o sistema de título de dólar, não é uma coisa tão complicada assim. É uma coisa que qualquer um pode ter acesso se ele estudar o suficiente. E nós podemos, a gente tem pessoas que têm capacidade para isso. Boa noite. Desculpe estar incomodando aqui. Um momento. Que senhor de polícia aí? Não, nem fudendo, cara. Sério? Mentira. Não, cara. Foge de motinha. Caralho, mano, o cara foi enquadrado. Mas, ó, antes dele voltar aí, pra mim, esse assunto, ele ainda é muito nebuloso, muito por conta do que, mano, qual Jorge vai confiar em outro Jorge, cara? Na minha cabeça não faz sentido. Aí que tá, cara. Eu acho que, tipo, eu falo sociedade de Jorge porque eu tenho, é o termo que o Jorge entende, e porque eu não achei nenhum termo melhor. Mas certo, seria simplesmente, sei lá, uma sociedade alheia ao governo. Simplesmente isso. Não só do que Jorge. Cada um no seu quadrado, né? Ou você tem uma ideia que futuramente você pretende se ajuntar realmente, fisicamente, com outros caras que têm a mesma ideia que você, que foi que a gente trocou ideia lá na live. Seria mais ou menos isso? Cara, sim, eu acho porque que isso é essencial, tá ligado? Porque pelo que eu tô entendendo do motoqueiro, ele quer fazer um negócio aqui na internet, é como se um Jorge precisasse do outro e o outro emprestasse um dinheiro sem usar de usura, sem usar de juros e tal, e vai se ajudando aqui digitalmente, foi mal, assim, digamos. Foi mal, eu tava... É que os caras, eles estavam rondando já, entendeu? Mas você tá no parque e os caras se incomodam contigo? Como assim? Mano, é porque, velho, como é que eu vou dizer? Imagina o seguinte, você tá num parque e tem um maluco com um fedora, com um monte de papel na mão, gritando com o celular sobre como o sistema é ruim, entendeu, cara? Aí os caras foram ver o que estava acontecendo, entendeu? Sou eu, entendeu? Mas, não, mano, mas enfim. Mas manda bala aí, continua aí. É que os caras, eles já estavam me cercando, eu me saí, entendeu? Enfim. Aí, basicamente, como é que eu vou dizer aqui? Eu tava em relação ao juro zero, entendeu, cara? Cara, é fácil. O primeiro passo é criar uma comunidade que tenha uma rede de informações úteis e práticas para nossa sobrevivência e manutenção do nosso aspecto único como membro de uma sociedade alternativa, de um grupo alternativo, do Jorge, entendeu, cara? E depois é que a gente coloca o sistema de juros zero, entendeu, cara? O cara que contribuir com a sociedade, no caso, as comunidades virtuais ainda, os fóruns, os chãs... Então, peraí, sem querer te cortar, Motoqueiro, sem querer te cortar. Então, só para ter uma noção básica aqui para a gente se entender. O primeiro passo é comunidade e conhecimento. Primeiro passo, certo? Exato. Isso. Tá. Aí depois vem a questão da grana. Exato. Por quê? E aí pode continuar. Digamos que... Não. Exemplo. Digamos que tenha um banco. Um banco certo. Precisa de dinheiro, correto? Correto. Mas não vai ser um banco normal, vai ser um banco comunitário distributivista. Você vai lá, doa, seja dinheiro ou seja sua mão de obra, para o banco vai armazenar o dinheiro e vai emprestar para as pessoas da sua comunidade a juros zero. Você não vai, você vai devolver, mas você não vai ter nenhuma taxa de juros em cima, entendeu, cara? Mas é que tá. Nessa comunidade, para você poder pegar o dinheiro do banco, ou você já vai ter que ter contribuído com ele, ou você vai ter que ter contribuído para a comunidade. Isso já vai fazer com que as pessoas se engajem em trabalhar pela comunidade. Certo? Exatamente, cara. E a partir daí que a gente já começa. O quê? Tá, mas para isso dar certo, pelo que eu entendi, tem que ter um primeiro cara altruísta nessa comunidade para ele começar a colocar dinheiro nesse banco. Colocar crédito, seja lá a forma, nesse banco. Exato. Os líderes.
A gente precisa de mais líderes, de mais caras malucos dispostos a lutar. Se a gente tiver só um, já vai ser o bastante, cara. A gente tem que ter, como eu posso dizer, o exemplo, entendeu? E a gente vai conseguir esse exemplo. Depois eu vou explicar como. E isso é mais pra frente, entendeu? Tá. Porque já vai ser em relação a como a gente vai lidar com a dinâmica social da nossa comunidade. Entendeu, cara? Você falou que essa questão do dinheiro vai ser a base de doações e prestação de serviço, certo? Exato. Como seria essa prestação de serviço aqui online, digitalmente? Como que você imaginou isso? Digamos o seguinte, cara. Digamos que você queira prestar o seu serviço. Entendeu, cara? Exemplo, eu quero doar a minha mão de obra para o Banco Comunitário do Jorgistão. Você vai preencher uma fichazinha com o seu endereço e o seu número, tá ligado? Eu sei, é uma relação de confiança. É uma relação de confiança. Aí fodeu. É foda. E aí, a partir dessas... Não, calma, mas aí o cara já vai ter um boost de crédito, tá ligado? Porque literalmente o banco vai saber onde você mora. E aí, porra, já vai ter uma ficha, entendeu, cara? Mas como sai do sistema assim, vinculado a ele? Porque... Blockchain e redes ocultas. A gente vai transmitir os nossos dados, porque, não se esqueça, a gente já vai ter transmitido conhecimentos sobre virtual ghosting, como sumir na internet, ter nossas próprias dados, nossas próprias redes de dados, entendeu, cara? A gente meio que já vai ter trocado informações, entendeu, cara? A gente já vai ter fechado. A comunidade, ela vai estar ativa. A comunidade, ela vai pedir por isso, entendeu? Esse é o ponto, cara. E aí, velho, basicamente, com as iniciativas de crédito, a gente... enfim, eu tava explicando como é que o cara vai prestar o serviço. O cara já vai ter essa fichazinha, a gente vai saber onde ele tá, a cidade, etc. E a partir daí, o banco, ele vai colocar a ficha do cara na geladeira e vai pesquisar oportunidades dentro daquela cidade, entendeu, cara? Para encaminhar o Jorge para elas, entendeu? Aí, ele vai doar o tempo de serviço dele, sei lá, um dia, ele vai trabalhar, exemplo, um dia capenando um lote pro banco, e o banco vai receber o dinheiro do lote dele que vai contar com uma doação, entendeu, cara? Outra coisa que seria essencial é o banco não ser uma agência privada, né? Tipo, exato, o banco completamente comunitário, como eu disse, cara, vai ser um banco comunitário gerido pela própria comunidade para ajudar a comunidade, entendeu? A juros zero, cara. Funcionaria a questão do crédito, tipo, quem pode pegar mais, quem pode pegar menos, seria pro de acordo com a contribuição que você fez. De acordo com a contribuição que você fez com o próprio banco ou a contribuição que você fez para a comunidade. Digamos que você tá lá no fórum Boiolinha Chan 666. Se você é um cara que escreve pra caralho, você é um cara que realmente traz informações, traz notícias, desenrola teorias, desenrola novos sistemas, entendeu, cara? Você vai ser visto na comunidade, vai ser bem quisto, você vai receber uma entrevista, vai preencher um formulário e pronto, cara. O banco já vai começar a entregar dinheiro pra você, entendeu, cara? É em base de confiança, cara, entendeu? Só respondendo o Carlos Magalhães aí, que ele falou o seguinte, ó, bancos com juros simples, escrito errado, dar, para fazer. Juro zero não tem como. Olha, é o seguinte, no mundo atual, isso pode parecer bem utópico, mas no passado isso era comum. Tanto é que você colocava o dinheiro no banco, o cara do banco investia o dinheiro, tinha lucro com esse dinheiro, e ele devolvia ainda mais para você. Era uma espécie de juros negativo até. Não, juros positivos. Isso. Mas que tá. Como é que eu vou dizer? No nosso banco comunitário, a gente vai usar títulos de dólar, criptomoedas e blockchain, entendeu, cara? Para poder transitar esse dinheiro. A gente vai ter um lastro real. Não vai ser dinheiro físico, porque o dinheiro físico não tem mais valor por causa da inflação, entendeu, cara? E outra, o banco, ele não vai investir o seu dinheiro. Ele só vai cuidar para que ele não caia, entendeu, cara? Essa é a parada. Vai ter gente trabalhando lá de maneira voluntária. É um processo de caridade, é um processo de ajuda mesmo. E o cara que trabalha no próprio banco, ele vai poder pedir dinheiro emprestado pra caralho no futuro. É um sistema de confiança da comunidade, entendeu, cara? Mas como confia em quem mexe com dinheiro também, né? Isso é meio complicado, Exato. Tem que ter uma espécie de punição, cara. Tem que ter um órgão fiscalizador do banco, de uma elite fechada, assim, dos líderes da comunidade. Não, calma. O órgão fiscalizador do banco vai ser a própria comunidade, cara.
Também tem que ter isso. O próprio povo tá de olho. Meu amigo, o banco ele vai ser completamente transparente em relação a cada centavo que entra e cada centavo que sai. Todos os membros da comunidade vão saber. Se um cara falar, olha, se o banco falar que você deu R$5 para ele e na verdade você deu 6, você pode falar, não, eu dei 6, tá aqui a prova. Tá ligado? Entendeu? Essa é a parada. É um banco comunitário, é um banco arcaico. Era assim que bancos funcionavam antigamente. Entendeu, cara? Tipo, cara. É um retrocesso positivo, entendeu, cara? Certo. Juro zero. Essa é a parada, juro zero e acesso a contas comunitário total. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você que já tá um pouco mais à frente aí nessa questão de comunidade, você já tem as ideias aí prontas. Quais são os pontos principais, então, para selecionar alguém de confiança aí? Primeiro, como a gente já sabe, antes de criar o banco comunitário, já vai ter lá a questão das pessoas que estão interagindo, criando e divulgando informações úteis para a comunidade, informações de sobrevivência, literalmente. Como sobreviver no mundo cão, que vai ser para a gente daqui a alguns anos. Basicamente, cara, coloca o seu Hernani. O seu Hernani, ele é um cara que ele mobiliza tempo e esforço para fazer o conteúdo dele, que é um conteúdo de qualidade. É um conteúdo que é direcionado literalmente para ajudar as pessoas. Entendeu? E o policial que tá de novo mudando. E aí, que é um banco. Um banco, não, desculpa. Que é, como é que eu vou dizer? Enfim, que é uma questão de um homem que ele está depositando já o tempo e o esforço dele para contribuir com a sociedade. Cara, você confiaria R$100 ao seu Hernani? Eu confiaria. Eu confiaria. Essa é a parada, entendeu? Mas é que tá. Você que não confia. Não, é ótimo. Você que não confia, vai passar a confiar quando você vê lá a lista dos ganhos, tributações, divisões e juros do banco indo para quem precisa e voltando para a comunidade. Você vai ver isso, cara. E as pessoas que não confiam vão ver na prática. E as pessoas que confiam primariamente vão ajudar. Entendeu? Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Teria que ter alguns líderes altruístas, né? Sim. Talvez espalhados pelo Brasil ou se reunirem em alguma região. Espalhado pelo Brasil, amigo, porque é internet. A gente não precisa de espaço fixo no começo. Tá, não, sim, mas tô querendo dizer um pouco mais. Tá, vamos começar pelo começo. Espalhados pelo Brasil, líderes altruístas, né? Com um certo bom dinheiro para poder comprar terrenos e tudo mais, que começariam essa comunidade Jorge com, vamos dizer, alguns amigos conhecidos, talvez nem com todas as ideias que nós temos agora, só se ele contar para os amigos e tudo mais, que eu até consegui fazer com um amigo meu, eu consegui jorjar ele, um amigo pessoal meu. Então, teria que ser assim no começo, dessas pessoas indo para essas pequenas comunidades, e daí, com o tempo, elas crescendo, e o cara que seria o líder dessa comunidade chamando mais gente, né? Ser basicamente isso. E não, as pessoas confiando nele. Ainda não, amigo, porque você tá muito à frente, entendeu, cara? Porque, se liga, primeiro começaria com a comunidade normal, como, por exemplo, o próprio Fora da Caverna. Digamos que o Fora da Caverna, ele queira já começar a Sociedade Jorge. Ele, basicamente, ele teria que já ter uma fanbase, entre aspas, formada por pelo menos umas 50 pessoas, entendeu, cara? E, como eu disse, ir ganhando a confiança enquanto prepara essas pessoas com informações técnicas, informações baseadas em aplicação real na realidade. Como, por exemplo, o curso de programação que está sendo ofertado de graça no NVP, entendeu, cara? O curso de comunicação envolvente. A gente vai ter que ter um curso de manuseio de criptomoedas, um curso de, como eu posso dizer, ghosting, entendeu? E cursos profissionalizantes mesmo, como domínio de Excel, Word e outras ferramentas, entendeu, cara? Secretariado, essas coisas. Ensinar habilidades úteis e práticas para que o Jorge ele possa, individualmente, primeiro, se valorizar, para depois valorizar a comunidade. Entendeu, cara? A comunidade ela vai crescendo de maneira orgânica, entendeu, cara? No caso, aos poucos, as pessoas elas veem que tem algo errado, porque tem, vão procurar a verdade e vão acabar chegando aos lugares certos, cara. Ainda mais se esses lugares forem honestos.
Sempre tem alguém que vai indicar uma pessoa para um caminho bom, por mais difícil de acreditar que seja, entendeu? Entendi. E o banco, então, ele vai crescendo com o tempo, porque conforme as pessoas vão doando, conforme as pessoas vão ajudando, ele já vai ter os primeiros recursos excedentes. E com esses recursos excedentes, ele vai poder fazer uma votação na comunidade para ver se vale a pena ou não ir para o próximo passo, entendeu? Tá, então deixa eu ver se eu entendi. O banco já ia começar na internet. Ele não teria... Exato. Usando títulos de dólar, entendeu? Que é mais valorizado que o real, e criptomoedas, entendeu, cara? Para tentar escapar do processo inflacionário brasileiro, para impedir que as pessoas percam dinheiro. E entregando esse dinheiro a juros zero, para que essas pessoas, por meio da confiança, em busca de mais crédito, queiram se engajar na sociedade e façam com que ela fique maior, entendeu? Não só em relação a conteúdo, mas em relação a meios técnicos, entendeu? Troca voluntária de informações, troca voluntária de recursos baseado na confiança, baseado no valor mútuo, baseado na mesma visão de mundo, baseado, inclusive, na necessidade, porque se nós não fizermos isso agora, no futuro, não vai ser mais possível, entendeu? A gente vai... Você trouxe um ponto bom aí, ó. A gente vai colocar a ideia do it's over, so what, acima. A gente vai fortalecer ideias derrotistas, mas colocando a esperança de uma forma da gente poder lidar com elas, como os homens que nós somos, não como covardes que choram por ser betas. Ó, você trouxe um ponto bom aí, vou perguntar um negócio para você. Suponhamos aí que a comunidade já está feita, o conhecimento já está passado, a gente já avançou. A gente já tem o dinheiro excedente e a gente pode ir para o próximo passo. Isso, o próximo passo agora seria o quê? Como você conseguiria convencer o Jorge de passar os dados, de construir essa confiança que você tanto fala? Porque eu não imagino o Jorge confiando tanto assim não, cara, com essa questão de dados, tá ligado? Como aí você montaria essa questão? Aí vem a parte suja. Aí vem a parte suja. Suja entre aspas. Como eu disse, cara, a gente já vai ter uma interação. Digamos, o Ardite, por exemplo. Todo mundo sabe quem é o Ardite. Entendeu, cara? Todo mundo sabe que o Ardite é foda, etc. Ele é um cara na comunidade, entendeu, cara? Essa comunidade, ela vai ter vários Ardites, entendeu, cara? Se a gente realmente se empenhar em oferecer conhecimento real. Entendeu, cara? Eu sou amigo do Ardite, pelo menos eu me considero amigo do Ardite e tudo mais, mas eu não confiaria assim pelo Ardite, não. Acho que o exemplo também não, porque eu mas como eu disse, aqui pro, não, mas é que tá. Os bagulho todo, eu confio. O Ardite, não, calma, o Ardite, cara, ele não vai confiar primeiro no Jorge, ele vai confiar primeiro no projeto, entendeu, cara? Porque como eu disse, porque como vocês mesmos disseram, vocês têm uma visão muito individualista das coisas. A gente vai colocar em pauta um projeto, entendeu? Esse é o ponto. O Jorge ele vai confiar no banco. Tá, a gente tá muito na parte econômica e eu tô gostando, tá? Só que o ouvinte não tá entendendo direito, entendeu? Teve um cara que falou aqui, ó, comunidade só de homem vai ter muito gay. Não vai ser só de homem, entendeu? Você vai levar sua família. A gente ainda não chegou nessa parte. É porque é aos poucos, entendeu, cara? Essa é a parada. A gente tá na parte primária do projeto ainda. Entendeu o rolê? Uhum. Tá, então nessa questão da confiança, então, ela se daria por conta do primeiro passo, que é construir as comunidades e passar os conhecimentos. Dali viria essa confiança, certo? E depois... Faz sentido até, porque, por exemplo, peraí, você tá num Discord fechado da Elite Jorge, é o Super Jorge que a gente falou lá no podcast, lembra, Rony? Exato. O Jorge lá do Psyops. Você é um Jorge de Elite. Você tá lá e você vê que o cara que tá passando mais conhecimento indo pra você é um cara que tá botando o cara a tapa, tá ligado? É um cara que, tipo, ele tá correndo perigo, ele tá procurando material perigoso, fala sobre como, sei lá, fazer ar, sabe, de você respirar, mas em casa, sabe? Um cara que tá ensinando você a fazer explosivos, sabe? É um cara que tá botando o cara dele a tapa, você vai confiar mais no cara, tá ligado? Talvez ele até seja uma figura pública, que nem o Hernando Carreira, que nem o Ardite, que nem o Thiago, sabe? E como eu disse, não é só a pessoa, é o projeto, entendeu, cara? Porque essa é a parada.
Se o Jorge ele realmente estiver muito desesperado, cara, ele vai procurar, entendeu? Essa é a parada. Essas coisas, elas acontecem de maneira orgânica, entendeu? Essa é a parada. Tipo, a gente tá discutindo isso teoricamente, mas os acontecimentos relacionados são orgânicos, são naturais. Minha cabeça tá funcionando lindamente, né? Não vou negar. Entendeu, cara? Porque é um impulso humano masculino natural. O problema é que a gente vive numa sociedade muito feminilizada, onde a honra não é valorizada mais como antes, entendeu, cara? Concordo. E é por isso que os próprios homens, eles têm desconfiança entre eles, porque é como o próprio Renato Amoedo fala. Vivemos em uma sociedade, de novo, vivemos em uma sociedade onde os homens se comportam como mulheres e as mulheres se comportam como crianças. Essa relaçãozinha de, como eu posso dizer, desconfiança, disse-me-disse, eu não sei, eu não posso, é coisa de mulher. E isso não é shame, mas é um fato. Não, entendeu? Eu entendo o seu ponto, eu entendo. E como homens que somos, as nossas tendências naturais vão ser afloradas, cara. Porque, veja bem, a gente tem um motivo para se unir, um motivo real, que é a possibilidade da gente ser caçado no futuro, a possibilidade dos nossos antros serem abatidos, entendeu, cara? E tem uma tese sobre isso a respeito das uniões, entendeu, cara? Como uma união se forma, como instrumentos se formam, entendeu, cara? Eu separei em dois tipos. Eu diria que a gente tem as uniões testosteronadas, tá ligado? Uniões masculinas, onde a gente é unido por uma motivação. Um homem, quando ele vai para a guerra e ele dá a vida por outro, ele tem uma motivação, ele vai defender a pátria. Um homem, quando ele confia a vida no outro por um trabalho de alto risco, cara, ele tem um motivo para estar ali, que é ele conseguir o pão dele, entendeu, cara? A nossa comunidade, o início dela vai ser baseado nesse tipo de confiança, cara, uma confiança funcional, porque a gente não vai ter outra saída, outra chance. Além do mais, cara, né? Exato. Além do mais, cara, a gente vai mostrar resultados, como eu tô falando. A gente vai ter contas a mostrar. Entendeu? A gente vai ter crédito baseado em confiança, o que é outra característica de uma sociedade masculina, cara, que é manifestar-se pela ação, pelo resultado. Cara, uma outra coisa que é um ponto que tá me incomodando um pouco. A confiança é essencial, mas no começo isso não vai existir. A gente precisa também impor o medo pro Jorge, tá ligado? Tipo, se o Jorge não pagar o que deve ou querer crédito e não dá, pô, tem que sofrer uma ameaçazinha. Alguém vai ter que colocar mas é claro, exatamente. Isso é só detalhe. Esse tipo de coisa acontece, mas isso a gente realmente vai ser aplicado só na hora, entendeu, cara? Esse é o tipo de coisa que não entra na pauta agora. Além do mais, cara, porra, a gente é Jorge. A gente sabe como meter medo, entendeu, cara? Inclusive em outro Jorge. Então, porra, isso aí nem precisa ser considerado, entendeu? Mas, enfim, vamos pra outra parte, velho, que a gente já passou 40 minutos, velho. Tá, manda a próxima parte aí. Qual que é a próxima parte? Que, no caso, a próxima parte seria, ok, nós já desenvolvemos uma comunidade virtual que tem ganhos reais e que tem um excedente de capital por meio da cooperação do grupo. E depois, o que a gente tem? Uma votação para a próxima parte. Que no caso... Calma, uma votação... Não, líder de porra nenhuma. Sistema de enclave. O Jorge, ele vai decidir qual tipo de enclave ele vai formar. Aí você me pergunta, o que é um enclave? É do Fallout, né? Não, enclave, teoricamente falando, é um tipo de regime que é formado por vários territórios espalhados em um mapa. Exemplo. Aí eu achei bem. Peraí. Eu quero comentar um bagulho. Eu ficava falando isso lá na live do Caverna, tá ligado? Falando que, galera, não pode ser um bagulho centralizado. Tem que ser um bagulho espalhado pelo Brasil. Tem uma no norte, uma no centro-oeste, uma no sul. É o enclave, isso se chama enclave. Não, tem que ser tudo unido. Não, tem que ser separado, cara. Não, separado tudo unido não concordo, não. Isso aí é um ponto bom. Tudo unido é uma bosta mesmo. Não vira, não vinga. Porque tipo, centralizado você tem um alvo só. Você tem um alvo só, mas quando você não é centralizado, tem várias células. O governo não vai conseguir caçar todas e só vai achar as que vacilarem. Entendeu? Esse é o sistema de enclave. Imagina o Ardit lá no salão onde ele mora, mas lá no Nordeste. Sim. Tem que vir lá pro Centro-Oeste, que não sei quem mora.
Daí eu, que moro aqui em Santa Catarina, tem que ir pra lá. O Roninho, que mora lá no Sudeste, tem que ir pra lá. É foda, cara. Mas é que tá, cara. A gente tem a internet ao nosso favor, mas no sistema de enclave a gente já começa a sair dela, entendeu? Porque veja bem, como você sabe, cara, a sociedade Jorge, ela é muito diversificada, tem várias bolhas extremistas dentro dela. E é impossível você unir todas em uma só e não ter briga, mesmo que seja em espaço virtual. Então, cada um vai ter liberdade para criar o seu tipo de comunidade, entendeu, cara? Com os recursos que você conseguiu colher. Essa é a parada, entendeu? E Aí que tá, como cara, nós somos... O quê? Fala aí, fala aí. Peraí. Esse bagulho aí você vai financiar, cara, beleza? E eu acho o seguinte, a votação teria que ser pra, sei lá, todo mundo que contribuiu. Mesmo que tenha sido, sei lá, 10 reais. Mas tem que ser pra todo mundo que contribuiu. Sei lá, um cara que contribuiu 100 reais, pra não ser uma democracia clássica. Um cara que contribuiu mais de 100 reais. O cara que contribuiu mais vai ter mais voto. Isso. Daí eu acho que assim é justo. Não vai ser uma votação de quem vai ser o líder. Vai ser uma votação eu sei. de qual tipo. Estamos prontos para começar a comunidade corporal. Não, se estamos prontos, porra nenhuma. É a votação de qual tipo de enclave que a gente vai criar, que é a parte mais divertida. Entendeu, cara? Se liga. Digamos que você é um Jorge... Não, calma. Eu vou explicar melhor. Se liga. O enclave do nosso tipo, ele é diferenciado de 3 formas. Que no caso é o terreno onde o nosso enclave vai atuar, se vai ser em território rural, se vai ser em território urbano, ou se a gente vai continuar na internet. Se o Jorge ele decidir que o enclave dele vai continuar só na internet, beleza. Se o Jorge ele for mais para Mato Pio, vai ser rural. E se o Jorge ele for mais punk, vai ser urbano, entendeu, cara? Isso é o seu enclave que decide, amigo, entendeu? E a próxima votação seria o foco operacional. Qual cultura o enclave vai ter? Se vai ser uma cultura confessional, que no caso vai ser voltada para a religião, entendeu, cara? Como era o lance da sociedade que estava sendo descrita lá no Caverna. Ou vai ser um enclave subcultural, que vai ser focado mais à estética, como é favorito dos NS, dos pagãos, entendeu, cara? E depois, e por último, tem o utilitarista. O enclave utilitarista, que é mais focado no lucro, entendeu, cara? E por último, não dá pra ser os 3 ao mesmo tempo, cara. Porque se liga. Exemplo, você não pode ter um estado confessional e utilizar de usura de um sistema utilitarista. Porque se você colocar os 2 ao mesmo tempo, vai corromper, entendeu? Você tem que ter um segmento fiel para poder fortalecer ele com o tempo. Senão, os 2 vão enfraquecer e os 2 vão quebrar, entendeu? É o mesmo erro que a nossa sociedade tem atualmente. Quando você abraça todas as pautas, você acaba sem nenhuma, entendeu? Sim. É preceito básico. E por último, vem a questão do nível de acesso. Se vai ser um enclave isolado, ou seja, é difícil de achar, se vai ser um enclave restrito, ou seja, aberto para alguns, ou se vai ser um enclave totalmente aberto, entendeu, cara? Essa é a parada. A partir daí, as votações... Mas é possível, então, ter um enclave desse com uma pessoa apenas? Não. Aí é que tá. É necessário uma quantidade mínima. É necessário... Eu não conheço outros Jorges, a não ser na internet. Por exemplo, se é necessário... Onde eu moro. Calma. Pô, eu conheço o Jorge e eu conheço uma galera que quer ir pro campo, cara. Já dá pra formar umas 5 pessoas. Cada um levar a família. A quantidade mínima é 7 pessoas, entendeu, cara? Porque, tipo, 7 pessoas são capazes de gerir uma pequena propriedade rural. Não, aí é que tá. Depois eu falo do sistema de liderança individual. Tá, beleza. Agora a gente tá falando do tipo de enclave. O tipo de enclave é baseado nisso, cara. Digamos que a gente comece uma votação agora. A votação, só nós 3 contribuímos para o nosso banco comunitário e agora a gente vai decidir uma sociedade... E agora a gente vai decidir como vai ser o nosso enclave. Entendeu, cara? Certo. Tá bom, vamos lá. Vai ser rural, urbano ou virtual? Vamos deixar o chat decidir. Primeiro, eu voto rural. Vamos. Nosso voto aqui vale por 3, tá? Não. Nosso voto aqui por 3 vale por rural. Isso. Vamos lá. Tem o rural... Não, calma. Qual vai ser o nosso espaço?
Vai ser 10 rural, 10 votos urbano rural. ou virtual? Espaço rural. Rural, urbano ou virtual? Tá, já tem 10 Justo. votos pro rural. 3 mais 3 mais 3 nossos e mais um do ouvinte Arthur. Mais Então 11 tá. do Pedro. Então tá, vai ser um enclave rural. Qual vai ser o nosso foco operacional? Confessional, baseado em religião, subcultural, baseado em estética, ou utilitarista, baseado em lucro? Eu escolho Confessional, católico, estética NS. Não, Pô, aí ele falou que não é possível não, você conta como Não, conta como confessional, tá ligado? Tá. Porque, tipo, é mais ligado a como você vai operar, entendeu, cara? O dogma católico, ele já conta como um estado confessional, entendeu? Certo. Então tá. Tem confessional, no caso religioso, subcultural, no caso estético, ou utilitarista, no caso relacionado ao lucro. Qual vai ser? Confessional. Peraí. Confessional. Isso. 1 voto pra confessional, 2 votos pra confessional, mais 3. E tu, motoqueiro? Eu voto no confessional, claro, cara. E Boa. por último, então são nós 11 temos... votos. 11 votos. 12. Não, 11 votos. E aí que tá. E aí vem o nível de acesso. Vamos ser uma comunidade isolada, uma comunidade restrita ou uma comunidade aberta? Restrita. Restrita. Eu voto restrito. 9. Então, Teve um voto pro utilitarista. Do Heiser and Stoicism. Se fosse uma votação real, a gente estaria interrogando esse cara de por que ele foi o único que não escolheu o confessional. E aí ia ter um debate monstruoso de 9 contra 1. Se ele derrotasse os 9, ia ser utilitarista. Tá ligado? Imagina, cara. Você pode. Eu acho que tem que ser por 3 critérios. Primeiro, maioria, que é o mais contribuição. Contribuição. E por fim, os argumentos. Porradaria ideológica. Porque tem que ter emoção, cara. Tem que ter emoção. E em quarto lugar, se tipo, der um empate de alguma forma, o duelo. Tem que ser um duelo. O duelo entre o representante de cada ideia. Mas Concordo. é que tá. Vai ter cara no chat falando: mas duelo é só sorte. Porra nenhuma. Se o cara tem disciplina suficiente pra se preparar pra um mas combate... a gente vai dar um tempo de preparo, obviamente. Não vai ser, tipo, saiu da sala, vai pra luta. Não, obviamente. Isso, cara. Mas é que tá. As pessoas, elas menosprezam o duelo, mas ela é uma forma justa, entendeu, cara? Porque se o cara teve disciplina suficiente pra se preparar fisicamente, quer dizer que ele também teve pra se preparar psicologicamente. Não, como posso dizer? Academicamente, tá ligado? Então quer dizer que, porra, ele tem chance, ele tem voz, tá ligado? Mas, enfim, vai ser um enclave rural, confessional e isolado. Ponto. Esse é o nosso enclave, o nosso grupo só. Só um bagulho, cara, só um bagulho. Eu acho que tem que ter, não uma autoridade central de, tipo, todo mundo tá concentrado ali, mas uma autoridade central para definir o que pode ser uma comunidade vinculada à nossa e o que não pode, tá ligado? A gente vai chegar nisso já. É depois da criação do enclave que a gente chega nisso. Beleza. Eu acho que tem que ser antes até, na real, mas na ordem cronológica, mas tudo bem. Enfim, é porque ele tá seguindo a ordem. Também, tá porque se ele que vai ditar, né? Sim. Porque é que tá. Exato. Individualmente, cada enclave ele vai ter autonomia para decidir o próprio futuro. Entendeu, cara? Certo. O modo de governo mais claro que pode ser feito aqui é uma tecno-oligarquia, ou seja, é um domínio dos técnicos e dos oligarcas. Só uma pausa. Peraí, rapidinho, sem querer te cortar. Só respondendo o Reptile, ele falou duelo mesomorfo versus cadeirante. O cadeirante ele pode pedir pra alguém lutar por ele, tá? Uma pessoa que... Não é assim exatamente. Também não, porra. Ele pode pedir pra alguém lutar por ele, que nem já ou aconteceu. O cara que tem 2 pernas pode pedir pra outro cadeirante lutar com o cadeirante. Aí vai ser uma briga de cadeirante, de filma, e vai ser muito engraçado. Mas enfim, cara, voltando aqui. No caso, uma tecno-oligarquia. Pra você, tipo, não vai ter um único líder no nosso enclave. Entendeu, cara? Quem vai liderar vai ser as pessoas que contribuem monetariamente ou com força de trabalho superior. Entendeu, cara? Caso a gente queira abolir o dinheiro, e depois eu explico como a gente pode fazer isso, mas é só se a gente quiser, tá ligado? Enfim. Mas acho que vai ser natural ter líder, cara. Vai vir naturalmente isso. Isso. Exato. Que no caso o cara que sabe mais, ele vai liderar. E o cara que tem mais, ele também vai liderar, que é, no caso, uma hierarquia natural. Entendeu, cara? Completamente másculo isso. Entendeu, cara?
O cara que sabe mais e faz mais, ele lidera. Isso aproxima mais o topo da pirâmide da base dela, o que impede a capacidade de revoltas e minimiza discussões. Entendeu? Uhum. Ou seja, uma tecno-oligarquia é a melhor forma de governo. Entendeu? Tá. E meio que a gente já decidiu aqui a votação e etc. O que a gente faz? Mata o Pio, correto? Então, a gente vai pegar lá os fundos que a gente conseguiu com o nosso banco comunitário, vai reunir todo mundo, sei lá, em alguma região do Brasil, vamos colocar o Centro-Oeste, por exemplo. Vai pegar enxadas, machados e vai atacar, entre aspas, um território da União que tenha território de mata não preservada. Ou seja, o Brasil, ele tem muita terra livre, tá ligado, cara? Não, pô, eu acho que no começo, cara, seria bom a gente comprar um terreno e depois começar a, tipo, ir pra ilegalidade, tá ligado? Não, porra nenhuma. A gente já, mano, pra quê? Tu é otário, cara? Pra que comprar terreno quando tu pode usar uva e tapião? Não é questão de ser otário, mas eu acho que pelo menos o Jorge precisa de uma segurança primária, né? Do que ele já ia atacando, você não concorda? E não é questão de ser otário, pô, é questão de não ser fuzilado também. Tá bom, então vamos seguir a lei. Tá bom, então vamos seguir a lei. A gente comprou um terreno, que, cara, tem muito terreno barato no Brasil, tá ligado? Tipo, pra caralho, sim, com escritura bem afastado. Cara, literalmente, mensalidade a menos de R$100, tá ligado? Esse tipo de porra, assim. Só respondendo o Dio Sama. Cara, é o seguinte, como o Ghost explicou, não vai ser todo mundo reunido num lugar só, tá? Não, vai ser um enclave. Vai ser um aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul. É o nosso grupo de 12 pessoas. Não, tipo, agora a gente tá unido, que no caso é um grupo de 12 pessoas, entendeu? Ou querendo ou não, o Heiser em estoicismo, ele tem razão. A gente vai ser tipo os Jujuba, né, cara? Distribuindo os filhos dele pra criar banco na Europa. Não, pô. Calma, a gente vai chegar nisso ainda mais tarde. Porque a gente não vai... A gente tem uma coisa moral. Se os Jujubas fossem morais, eles são amorais. Eu tô falando da questão que parece, tá ligado? Não questão moral. Sim. Parece, mas não é. Não, seria muito mais parecido se a gente fosse utilitarista e urbano. Aí a gente acabar virando Jujuba. Mas isso é para outros enclaves, entendeu? Isso outros grupos vão criar e etc. Mas enfim, vai lá, criou o nosso terreno, etc. Construiu uma casa, começou a plantar. Safe. Mas é que tá. A gente vai estar lá plantando a nossa comunidade suave. Mais cedo ou mais tarde a gente pode descer para um vilarejo próximo, procurar uma radinha, ou, como eu disse, importar alguma esposa de país de terceiro mundo, que é muito fácil, ainda mais com a internet, tá ligado? E assim a gente pode introduzir as primeiras mulheres na comunidade, cara. Suavemente. É natural, tá ligado, cara? Pô, ou você só pode conhecer uma mulher enquanto você tá na cidade e levar ela pro campo. Exato. Porque, tipo, a gente não vai ficar totalmente isolado. Mato Pio. Obviamente a gente vai ter que ter alguma ligação com algum centro urbano para poder trocar o que a gente produz, ou o excedente do que a gente produz. Vender bagulho, visitar a mãe. Mas é que então, tá. Daí que vai ser importante a comunidade nessa troca de conhecimento, né? Porque suponhamos o Jorge que tem um conhecimento prático, ele pode passar isso pros outros, né? Exato, cara. O que mais tem aí é ouvinte querendo estudar a parada Mato Pio, tá ligado? Isso é suave. E enfim, beleza, suave. A gente já tá aqui, criou o nosso ponto físico e tá trabalhando. Mas é que tá, é um enclave. E as outras comunidades, Jorge? A gente vai tentar entrar em contato com elas por meio da internet também. Digamos que a gente usa... O quê? Eu acho que a gente sempre deveria ter contato. Tipo, só minha visão. Claro, provavelmente você vai concordar. Mas, minha visão. Tem o grupo, a comunidade de Jorge Central, sei lá, dos 10 mais top, tá ligado? Hernani Carreira. Não metendo o nome do Hernani na história, tá, Polícia Federal? O Hernani não está na live, mas só porque nós achamos ele um homem com ótimo carisma. Então, Hernani Carreira, Cidadão B, Cidadão C, até o 10, vamos supor. Eles estão lá na organização central, entendeu? Eles montam as normas que precisa ter. Então, é proibido, só dando um exemplo, é proibido sodomia. É proibido sodomia em todas as comunidades. Então as comunidades têm que seguir essa lei. É proibido tal coisa. Então é proibido tal coisa em todas as comunidades. Se você não completar alguma dessas coisas, você pode pedir para mudarem a lei ou
ou você não faz parte da comunidade Jorge e vai perder direito aos bancos e tudo mais. Eu acho que deveria ser assim. E depois ir para as enclaves. Não, mas é que tá. Como é que eu vou dizer? A gente meio que ia criar uma forma de tentar espalhar para outras comunidades formas deles repetirem os nossos passos, entendeu, cara? E inclusive ajudar eles materialmente. Ia ter a sua regra, tá ligado? As suas Exatamente. regras. E vai ser totalmente descentralizado. Não vai ser o Hernani, vai ser o tribunal Jorge da região, entendeu? Pode ter vários tribunais. Só que, tipo, tem que ter uma organização só pra dar um norte, tá ligado? Pode ser uma organização. Eu acho que não daria certo, tribunal, tipo, um tribunal. uma regra geral pra todos os enclaves? Não, calma, não se liga. Tipo, bem definida, mas só coisas. Peraí. Só coisas que não são permitidas de jeito nenhum, sabe? Sim, coisas que a gente concorda, por exemplo, sodomia, acho que todos os enclaves concordariam que é uma regra que deveria ser seguida, não ser um sodomita, né? Mas vai que chega um trepideiro no poder. Vai que um trepideiro muito rico. O cara não vai participar da comunidade. O cara é milionário e ele quer montar o enclave dele. Não pode, cara. Tá ligado? Tem que ter uma lei. Não, mas é que tá. Aí é que tá, se liga. Isso também vai acontecer de maneira orgânica, cara. Porque se liga. Digamos que a gente é o primeiro enclave Jorge da existência. A gente vai usar o nosso banco, que já existe. A gente vai usar as nossas redes incógnitas, que já existem. A gente vai usar o nosso conhecimento técnico armazenado, que já existe, para ajudar pequenas comunidades que ainda não alcançaram o nosso nível a chegar ao nosso nível. Entendeu, cara? Vai ser por meio da meritocracia e capacidade de organização, totalmente natural também, entendeu, cara? E a gente vai ditar para essa comunidade como a gente conseguiu chegar a esse nível de poder, e obviamente a gente vai criar algumas regras de tipo, olha, se você fizer sodomia, a gente vai cortar a contribuição, tá ligado? Exatamente o que eu tô falando, essa é a parada. É a gente, os tribunais Jorges vão acontecer, que no caso um conselho de enclaves, entendeu, cara? Vai acontecer de maneira orgânica. Um enclave querendo ajudar o outro a crescer. E a partir daí, eles se juntam em um tribunal que não vai ser regido por pessoas físicas, entendeu, cara? Para poder decidir as regras, decidir a questão econômica de uma maneira justa, decidir preços. Exemplo, digamos que dá uma loucura na gente e a gente quer abolir o dinheiro. A gente não vai mexer mais com o dinheiro, vai ser só escambo. Tá ligado? A gente vai ter um tribunal Jorge com outros enclaves, com outras regras de outros tipos que podem nos ajudar. Digamos que a gente produza abóboras. A gente vai chegar no tribunal Jorge e vai falar, olha, a gente quer trocar abóboras por medicamentos. Aí vai chegar um enclave Jorge da cidade que vai falar, olha, a gente tem medicamentos e vai querer as suas abóboras. A gente vai lá, faz o escambo e o Jorge da cidade vende as nossas abóboras por dinheiro que é aceito pela comunidade deles, entendeu? A gente vai usar as habilidades técnicas e as diferenças que os enclaves têm entre si para poder se ajudar, enquanto que ao mesmo tempo se unem em um enclave, entendeu, cara? Para poder ditar regras de senso geral que não podem ser quebradas, para ditar preços que impeçam a usura, para armazenar conhecimento técnico que outras comunidades desenvolveram, entendeu? Digamos que a gente é expert em Mato-Pio, a gente vai lá e coloca no tribunal, ó, o conhecimento Mato-Pio do enclave tal. Porra, a gente nem escolheu o nome pro nosso enclave, né, velho? Enclave da Cupuaçu. Enclave Cupuaçu. Pronto, enclave Cupuaçu, tá? A gente do enclave Cupuaçu tem um conhecimento fudido de Mato-Pio. A gente vai lá e coloca no tribunal. E o Jorge da cidade tem um conhecimento pica em hacking, tá ligado? Vai lá e coloca na porra do tribunal. A gente vai ter uma troca completamente livre, democrática e gratuita de transferência de conhecimento, entendeu, cara? E quando você vê, você vai ter a criação dos super Jorges, um Jorge que manja de Mato-Pio, hack, fabricação de bomba, a porra toda. Esse cara, ele naturalmente vai ascender a posição de um cara que tem capacidades superiores. E ele vai se tornar um líder, ele pode até criar o próprio enclave dele, sair do enclave dele e criar outro. E assim a gente vai criando novas comunidades. Um investimento individual, mas com pensamento coletivo. Entendeu? E outra coisa, sair pra fora do Brasil também. Pode ter comunidade nos Estados Unidos. Mano, o lance fora do Brasil, eu tenho uma página inteira sobre isso. Mas a gente vai chegar nisso depois. Entendeu? Porque a gente tá criando aqui primeiro a parte
da criação do enclave, o tribunal do enclave. Agora a gente vai falar sobre a questão do crescimento do enclave. Entendeu, cara? O crescimento do enclave, que no caso o tribunal, a gente pode criar, no caso, a votação para um banco comunitário dos enclaves, tá ligado? Digamos que tem um tribunal, calma, digamos que tem um tribunal lá e o nosso enclave Cupuaçu resolve doar R$4.000 em criptomoedas para o tribunal, tá ligado, cara? A gente faz isso. Aí outro vai lá e doa 5.000 e etc e pá. E aí, cara, o tribunal, ele vai ter uma linha de crédito, juro zero, inclusive, tá ligado? Para poder financiar iniciativas em comunidades pequenas, entendeu? Exemplo, digamos que o banco tenha R$50.000, o banco do tribunal. Tipo, isso, cara, já é tipo 30 anos no futuro, tá ligado? Enfim, ou mais até, enfim. Aí o tribunal tem tipo R$50.000 para investir em um enclave pequeno que tem uma ideia foda de uma empresa, tipo uma empresa real, tá ligado? Ou uma forma foda de investimento que seja completamente sem usura, entendeu, cara? Uhum. No caso, sei lá, investimento em algum bem que gere ganho para a comunidade. Os enclaves vão decidir se vale ou não a pena investir e o banco do tribunal investe nesse enclave para que ele cresça também. E, obviamente, ele vai querer esse dinheiro de volta sem juros também. Entendeu, cara? A gente vai poder ter um investimento real de um enclave para o outro. Entendeu, cara? Sim. Cara, é basicamente o que eu penso sobre isso, só que a minha ordem é inversa, tá ligado? Eu acho que primeiro tem que ter o Tribunal Jorge distribuindo conhecimentos que chegam até eles. Na real, nem precisaria, porque seria tipo, bem unificado no começo. Ia começar separando depois, tá ligado? Ia começar bem unificado. Não, mas é que tá. Não, mas é que tá, cara. Se liga. Não pode ser totalmente unificado no começo, porque ia chamar atenção demais, porque ia ter pessoas demais. E ia ser muito mais difícil você gerir isso, entendeu, cara? Literalmente, você não pode. Você tem que começar pequeno, cara. Porque como a gente mesmo debateu lá atrás, é muito difícil a gente poder convencer o Jorge a contribuir para a comunidade. Se a gente acha difícil fazer isso com poucas pessoas, que dirá com muitas, entendeu, cara? Os nossos tribunais têm que ser erguidos de baixo, não, tipo, de baixo para cima não. Começando por baixo, entendeu, cara? Ah, entendi. Não, tem que ser começar com quem já tem essa ideia na mente, ou pelo menos alguma parte dela, né? Porque não tem como vir no Jorge, porque a maioria não... Como eu disse, tudo é baseado de uma maneira natural e de confiança. O tribunal, ele vai se formar de acordo com a vontade e a força do Jorge, tá ligado, cara? Obviamente, a gente vai criar, antes de tudo isso, um literal manual de instruções, tipo, tá ligado? Pra gente poder mostrar, olha, pra crescer você tem que fazer isso, isso e isso. Digamos que essa live aqui, só que no formato de um livro de 300 páginas, explicando tintim por tintim, pra comunidade poder seguir o passo, entendeu? E aí quando você vê... Eu acho que deveria ter um podcast no futuro e depois o livro também. Ou junto. Exato. Ou talvez uma série, entendeu, cara? Mas isso a gente vai deixar pro final da live, entendeu? Que, por enquanto, a gente tá falando de um crescimento orgânico, entendeu, cara? Pra depois a gente poder... Vocês devem concordar comigo. Isso aqui é o primeiro passo, certo? Só essa live aqui já é o primeiro passo, porque... Sim, a gente já deu o primeiro passo. A gente já deu o primeiro passo há muito tempo, a gente só tá demorando pra dar o segundo. Mas enfim. Não, pior que eu acho que esse é o primeiro passo mesmo. O primeiro passo oficial. Eu acho. Porque as outras lives era mais zoeira. Tá colocando. Exato. Esse a gente tá falando a sério. É uma coisa muito séria. Enfim, aí a gente já vai ter o crescimento do tribunal. Quando o tribunal crescer e os enclaves puderem, como posso dizer, ter a capacidade de andar por suas próprias pernas, o tribunal vai influenciar o conhecimento dele e como posso dizer, e os recursos dele, obviamente, com a devida administração dos líderes, dos técnicos e dos grandes capitalistas Jorge, entendeu, cara? Para poder ajudar, como posso dizer, a criação de outros tribunais, entendeu, cara? Criar outros enclaves e outros tribunais, tá ligado? A gente vai literalmente, cara, criar um separatismo
dentro do nosso tribunal já formado, para que ele se divida e crie outro, entendeu, cara? De propósito, para criar mais células, entendeu? Que exemplo, a gente vai lá e tem todo um trabalho fodido para criar o nosso tribunal. E ele tem um domínio sobre 300 enclaves. É só o governo atacar o tribunal e os 300 enclaves vão ficar isolados. Eles não vão cair, mas vão ficar isolados, cara. É muito melhor você ter 2 tribunais com 150 do que um tribunal só com 300, tá ligado, cara? E é muito melhor você ter, entendeu? A gente vai criar uma divisão proposital para poder crescer de uma maneira literalmente geométrica, entendeu, cara? Como células de verdade fazem, entendeu? Uma célula fica grande e forte, ela se divide. As duas ficam grande e forte, se dividem, e vão, entendeu, cara? E aí é que tá. Os Jorges vão formar comunidades. Comunidades vão formar enclaves. Enclaves vão formar tribunais. E tribunais vão formar meta-estados. E esses meta-estados vão ter outra instituição que vai ser filiada de uma maneira, como posso dizer, a dar suporte aos tribunais, como glóbulos brancos no sistema. Você é responsáveis pela defesa. E aí é que começa espionagem e armamento. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Vamos ficar com o pé no chão, assim, calma. Só dar uma sugestão aqui pra live. Tem muito ouvinte que quer falar, tem ouvinte que tá discordando, tem ouvinte que tá concordando bastante, mas muita gente deve estar com muita dúvida. Então, ali quando der 1h40, o que vocês acham de a gente abrir uns 30 minutos pros ouvintes falar? Um por vez. Pode ser, eu coloco o link aí no chat e eles entram. Não, mas, enfim, eu acho que eu fui pro próximo passo rápido demais. Exato. Eu admito. Mas é que tá. Como eu disse, cara, a gente já deu o primeiro passo, que no caso são a integração do ouvinte na comunidade de uma maneira certa. O segundo passo são os bancos comunitários. O terceiro passo são os enclaves, que nós já explicamos. Tem alguma dúvida sobre eles? Tenho alguns. Manda. Tá. Eu vou parar de falar desse bagulho que eu ainda acho que tem que ter primeiro só uma orientação central para depois, mas só uma orientação básica. Imagina, Sim. Mas esse não é o ponto principal, tá? Só tô expondo uma ideia de uma forma que já aconteceu na história. Vamos pegar o Sacro Império Romano Germânico, que durou 1000 anos. Certo. Ele tinha o imperador, mas era bem descentralizado, sabe? Até o imperador era votado pelos, vamos colocar, o que seriam nossos tribunais locais, sabe? Que elegiam o imperador. Era bem descentralizado. Mas ainda tinha uma organização central. Mas enfim, só o que a minha dúvida sobre os enclaves é o seguinte. Eu sou de tal enclave, entendeu? E vamos supor que outro... Já é 2 dúvidas em uma até. E vamos supor que outro cara chega no poder do enclave. O antigo líder morre, mas ele tinha um vice e esse vice é só. Mas é que tá... como eu disse, não vai ter líder, cara. Tipo, o nosso enclave, no caso. O nosso, entendeu? Tipo... Aí você já tá falando de outro enclave, onde vai ter a figura central de um líder, tá ligado? Tá, mas vamos supor que o nosso enclave de Cupuaçu tem um líder. Vamos supor que esse é o beleza, tem um líder. Daí o Ronin morre e assume o Ronin Júnior. Vamos supor que ele decidiu optar pelo sistema de monarquia. Assume o Ronin Júnior, entendeu? O Roninzinho, o errantezinho. E ele é meio diferente do pai, sabe? O pai queria um estado confessional, ele quer um estado estético, né? Então ele muda algumas coisas lá e o cidadão não quer mais. Teria que ter alguma forma de permitir que esse cidadão, se ele tivesse condições, ir para outro enclave, se ele quisesse, ou não. Então, o tribunal resolve isso, cara. Porque, tipo, como é que eu vou dizer? Se o cara, ele não se adequar na sociedade, ou ele sai, ou ele cria uma nova, ou ele, como é que eu posso dizer... Como é que eu ia dizer? Tipo, ou ele tenta criar algum sistema novo para tentar agregar as ideias dele sem sair da rota original, entendeu? Sim. Porque digamos que o Roninzinho, ele queira uma estética, ele queira estético, só que ele não vai conseguir, porque já é um enclave católico. Ele teria que criar medidas para trazer as vantagens de um sistema estético à imagem do catolicismo. Mas digamos que ele fica revoltado e vira pagão. Isso. Aí digamos que ele seja revoltado e vira pagão. Pronto, fudeu. Aí vai ser uma mudança muito radical.
Das duas, uma. Ou o enclave morre, ou ele sai, ou outro líder assume. Porque, como eu disse, cara, o enclave... O povo ele aceita, vai né? ter... Tipo, que nem era das monarquias na Idade Média. O rei se convertia, o povo se convertia junto. Isso, cara. Porque, tipo, como eu disse, cada enclave vai ter a obrigação de se autogerir. Se o enclave morrer, foda-se, tá ligado? Vão ter outros lá. Porque, como eu disse, cara, sempre tem alguém que faz alguma merda. Sempre tem alguém que fala demais, entendeu, cara? E para que isso não afete o todo, é necessário um sistema de células. Se uma morrer, outras vão aparecer depois. Entendeu, cara? Sim. Como eu disse, se isso acontecer, o nosso enclave vai morrer e vai virar só uma paginazinha na história, entendeu, cara? Outros vão tomar nosso lugar. Essa é a parada. É o seguinte, ó, só respondendo o Julius Nepos. Vai ser Império ou República? Depende do que o tribunal e do que os financiadores quiserem. Se os financiadores quiserem um império, vai ser um império. Se quiserem uma república, devia ter uma lei que proibisse a república democrática. Não. Isso a gente vai ver depois. Isso a gente vai ver ainda depois, cara. Porque a gente ainda tá no sistema de tribunais, cara. Sim, tipo, cada tribunal... O quê? Mas só explicando rapidamente pro amigo aqui. Sim. Então, se o cara quisesse ser, sei lá, o líder, tipo, uma ditadura da Itália de 1930. O cara escolhe quem que vai assumir depois, e não necessariamente precisa ser o filho dele, ou uma monarquia hereditária, né? Dependeria do que os financiadores quisessem. Exato. Só uma coisa que tá nebulosa pra mim ainda. Por exemplo, o cara que ele injetar mais grana nessa questão do enclave, ele vai ter o total direito de mudar a hora que quiser. Mas é que tá. Mesmo, e tipo assim, vamos supor que ele também faça parte do tribunal e tenha um enclave, isso é possível? Ou é um, é outro? Não. Se liga. Se liga. Digamos que digamos que eu chegue e coloque R$1 milhão assim, pá, certo, no nosso banco comunitário do nosso enclave. Entendeu, cara? Tá. Vamos lá. Beleza. De onde veio esse dinheiro? Vai ter que responder pro banco. Tá ligado? Vai ter que responder, porra. Já pensou se o cara... Você comprove que é um dinheiro de herança. Você comprovou que é uma herança que você recebeu. Ok, beleza. Você vai lá, é uma herança que você colocou. Pá, suave. Certo. E você virou o manda-chuva. Mas o que você quer fazer no nosso enclave vai ser relacionado ao meio rural? Vai ser relacionado ao meio confessional e isolado? Porque se não for, naturalmente, ou as pessoas não vão concordar, ou o enclave vai morrer. Porque, como eu disse, um cara que injeta grana para criar um enclave dele. Ele fala assim, eu sou aqui do sul, eu quero criar um enclave aqui, eu já tenho, sei lá, 6 Jorges aqui que tá disposto a criar esse enclave junto comigo, só que eu dito as regras. Aí se o cara quiser colocar paganismo, satanismo, sei lá, ele coloca. Mas é que tá. Daí por isso que eu acho que tem que mas é que tá. Central. Ele vai pular, calma, ele vai pular 2 etapas aí. Que no caso, ele vai pular a etapa do ganho de confiança, que é muito importante, e ele vai pular a etapa de gerenciamento de crédito. Tá ligado? Isso não é um enclave Jorge, porra. Tá ligado? Então é só um martelo, é o tribunal que tem essas regras já estabelecidas de como funcionar o tribunal, porra, que a gente tava falando, entendeu? Isso não é um enclave, é só um maluco querendo fazer moda. Se o cara que injeta a grana, ele também faria parte do tribunal. Então não, né? Já vai ter os selecionados só do tribunal. Que exatamente. De confiança. Porque a gente... Porque se liga, como eu disse, cada enclave vai ser responsável pelo próprio cu. Tá ligado? Você que é dono de um enclave vai saber que se você falhar, o seu enclave vai morrer. Então você não vai confiar em qualquer um. Ainda mais um cara que chega assim do nada. Você vai achar que o cara é um jujuba que vai querer foder o teu sistema como foder o sistema antigo. Entendeu? Confiança, amigo. Esse é o poder da confiança. Entendeu? Só um bagulho que eu quero ressaltar. Eu acho, na minha humilde opinião, que, embora isso seja muito importante, a economia, o dinheiro que você injeta no sistema não deve ser tudo, sabe? Pro tribunal principal. Você tem dinheiro, eu tenho R$1 milhão, $1 milhão, e eu quero criar minha enclave aqui. Mas eu sou bicha, entendeu? Eu sou satanista e eu quero fazer minha comunidade aqui. E tudo mais. Daí os caras do tribunal têm que perguntar, tá, você é muito rico.
Mas você tem capacidade pra gerar isso? Você, tipo, como é que fala quando é alguém comandando o bagulho? Administrar isso? Isso. Você é inteligente, você tem um conhecimento, você já tá há bastante tempo nisso, você tá, sei lá, quantos anos pesquisando sobre isso? Mano. Tem que ter tudo como isso eu aí disse, pra poder começar. Tipo, mano, como eu disse, o cara pulou etapas. Isso não faz dele uma comunidade Jorge, isso faz dele um clubinho. Se o tribunal for burro bastante pra aceitar esse cara que veio do nada, vão ser os líderes das comunidades que vão estar arriscando o pescoço deles e o pescoço dos caras que eles estão liderando, entendeu? É por isso que é tão importante essas pequenas estruturas que formam estruturas maiores, entendeu? E baseado também na confiança. É a mesma resposta, tá ligado? E outra, não é só dinheiro. O tribunal não vai gerir só o dinheiro. Tem as leis, tem o conhecimento, os servidores. Mano, se uma comunidade, Jorge, tiver servidores de hospedagem próprios, cara, porra, mano, imagina isso na mão do nosso tribunal, cara. Ninguém, meu amigo, nem a CIA pegaria a gente, porra, tá ligado? Essa parada, o tribunal, ele não é só financeiro, ele é legislativo, social e educativo, cara. Exato, entendeu? Aí sim. Essa é a parada. E agora que a gente já matou o lance do enclave e o lance do tribunal, a gente chega nos meta-estados, entendeu, cara? A gente já criou várias comunidades, depois vários bancos comunitários, vários enclaves, vários tribunais, e agora esses tribunais vão se unir e vão criar um meta-estado. Um estado que não tem fronteiras. Um estado que não existe. Entendeu? Como assim? Essa é a parada. Beleza. A Albânia... Não, vamos colocar o Brasil. O Brasil, ele é um estado. Ele tem instituições, correto? Ele tem o judiciário, a porra toda. E ele tem uma fronteira, ele tem um território demarcado. A gente não. A gente tem vários pontinhos no mapa, entendeu, cara? A gente não tem um território em totalidade. Seria tipo Jujubas. Tipo Jujubas, só que a gente é do bem, entendeu? E outra, não são só os Jujubas. E outra, não são só os Jujubas, cara. Os ciganos têm isso. Exato. Os que são muito parecidos com nós, os Amish, eu acho que é, lá dos Estados Unidos. Também, os Amish. Mano, tipo, uma nação, ela não precisa necessariamente de uma fronteira. Ela precisa de um conjunto de ideias, ideais e normas que rejam ela de uma maneira eficiente, de uma maneira que faça ela durar. Entendeu, cara? É isso. Sim, mas eu acho que é interessante ter um império de 1000 anos, sabe? Ter um estado mesmo. Tipo, cala a boca! Cala a boca, você tá me dando gatilho. Enfim, tem o meta-estado, entendeu, cara? Que no caso é o conjunto de vários tribunais. Obviamente, não vai, a gente não vai ser já um império, Jorge. A gente vai começar com um meta-estado pequeno, entendeu, cara? E outra, a gente não vai quebrar o nosso meta-estado. O nosso meta-estado, ele já vai ser centralizado, entendeu, cara? Só que dentro desse meta-estado não vão ter só tribunais, vão ter as nossas próprias agências de inteligência, entendeu, cara? A CIA Jorge, tá ligado, cara? Mas isso aí eu acho que é mais... Fugir do Jujuba, mas Jujuba aí não foge da gente, mesmo numa sociedade, Jorge, puta merda. Mano, não, mas é que tá, se liga. Não, calma. Peraí, eu acho que isso daí é tipo coisa pra 100 anos no futuro, cara. Não, exato, cara. Isso daí é longo prazo, mano. Isso aí não é curto prazo, nem mano, é longuíssimo prazo. Como eu disse, a gente tem 10 anos só pra dar o primeiro passo, que no caso seria a criação das nossas redes ocultas, a criação da nossa comunidade engajada e dos bancos comunitários. Tipo, cara, eu acho que no máximo a gente vai ver em vida uma enclave, tá ligado? Quando tiver velho, assim, vai ver uma enclave. Exato, cara, tá ligado? É um projeto uma enclave, tipo, lá no Sudeste, tá ligado? Daí vai estar velho, assim, e daí vai fazer uma live, assim, no YouTube 2. Conseguimos. It's not over yet. Não, é tipo isso, tá ligado, cara? Mas, tipo, como eu disse... A ideia é boa, mas pra mim o único problema que eu vejo é a questão da confiança, cara. Não sei porquê. Eu acho que tem que ter um medo, cara, tá ligado? É que vocês têm muito pouca fé na questão da honraria de virilidade. Cara, a gente é homem. Mas eu sei, calma. Não, calma.
eu vou dar um exemplo pra você. Digamos que o Brasil entra em guerra, tá ligado? Porra, tu tá no front, só tem tu e um soldado Jujuba, tá ligado? Eu não vou falar o que eu faço, não, pra não cair. Eu atiro nas pernas, eu pego ele, eu começo a dar soco na cabeça. Eu acho que eu dei o exemplo errado. Daí eu pego uma merda e começo distante, pá. E quando eu estivesse quase morrendo, eu pego ele e começo a afogar ele no rio, assim, ó. Começo a afogar ele. Eu tiro ele do rio, assim, jogo ele no chão. Porra. Eu pego minha arma um exemplo muito extremo. E dou um tiro na coxa dele pra ele não morrer ainda. E ele tá gritando, acha que algum Jorge, cara, numa guerra, vai lutar pelo BR, não tá vai, bom, cara. Outro Jorge. O cara chega assim e fala, porra, eu queria estar morrendo pelo italiano de queixo quadrado e não pelo Bostil. Isso aí já dá uma identificação, tá ligado, cara? Por mais que você não seja facho e tal, tá ligado? Já é alguma coisa, tá ligado? Cara, tá, você lutaria por alguém, motoqueiro? Você lutaria por alguém? Eu meio que já tô lutando, cara. Inclusive por gente que quer me fuder. Que eu já falei aí para o Lois, que tem lá o MGL Chan, que quer me fuder e eu ainda sou leal a eles. Tá ligado, cara? Inclusive, a porra do Jedi, ele viu lá o post lá na comunidade e ele ficou puto já, tá ligado? Porra, tu tá entregando o segredo do nosso Chan pra possíveis rivais, tá ligado? É meio complicado. Do Fora da Caverna, cara? O Fora da Caverna. É porque... a gente tá na mesma luta, cara. Tá, peraí. É a mesma luta. A live depois pra não fuder pra tu? Não, cara, o Mengeles... Não, porra. Quase que eu falei. Vai ter que privar a live. Ah, foda-se. Eu privo depois que acabar, não tem problema não. Não, calma. Não é. Tipo, só falar o nome dele já é o suficiente. É meio foda. Não. Eu acho que não é perigo nenhum pro YouTube. Mas sim pra esses caras ficarem meio mal contigo, tá ligado? Não, mas é que tá. É porque, se liga, eles precisam de mim. Porque dá pra ver que eu tenho meio que uma bela margem de escritor, tá ligado? Porque como eu disse, eu sou o cara que pesquisa as merdas. Entendeu, cara? E meio que o máximo que eles podem fazer, cara, é me tirar do chão. E se eles fizerem isso, eles vão ficar sem base teórica e acadêmica nenhuma, tá ligado? Vão ser só eles lá, voltando a estaca zero. Então, meio que eles vão ter que confiar em mim porque eles precisam, entendeu? E tá aí um bom exemplo de como a confiança age, entendeu? Só uma última coisa. Mas esses caras aí, o primeiro cara que aparecer que tiver uma bagagem pelo menos parecida com a tua, e tu virar de costas, eles vão te enfiar a faca, tá ligado? Você tem que ter noção disso? Não, mas eu não tenho nenhum... Não, mas é que tá, cara. Eu sei me cuidar. Cara, que a confiança tem que ser mútua. Pelo que eu percebo, a confiança vem só da sua parte, cara. Mas é que tá, cara. O MGL Chan, ele tem uma história tão fodida que renderia 2 lives, tá ligado? Então, eles têm motivo pra ser assim, entendeu, cara? E eu tava lá, eu vi a merda acontecer, cara, entendeu? É meio complicado, Tá, só uma pergunta de um ouvinte aqui. Uma afirmação que eu concordo em partes. Em algumas partes e só no começo. Sim. Eu acho que seria melhor, aí eu já não concordo, eu acho que seria bom a gente criar nosso movimento político e tomar o poder no Brasil. Eu vou falar o que eu concordo antes dessa frase, pra polir mais o que a gente falou. Eu acho que no começo seria interessante, logo nas primeiras... Vai ser preso e morto logo em seguida. Não vai dar... Porque... No começo, eu acho que seria interessante ter, sei lá, um vereador de uma cidadezinha pequenininha, assim, pra ali, entendeu? Esses caras aqui querem fazer uma comunidade aqui perto da nossa fronteira. Relaxa, né? Eles parecem que são de boa, mesmo com a gente comprando um monte de arma do Paraguai, tá ligado? Mas não, eles são de boa, Tá. Eu acho que isso seria interessante. Ter, tipo, um vereador, 2 vereadores em cidade, assim. Mas não ter, aquele clássico, né? Combater o sistema dentro do sistema. Dentro do sistema, que não funciona, porque o sistema sabe se defender. Não, é porque o sistema, ele sabe se defender, cara. Mano, eles são especialistas em sufocar revoltas, cara. Tá ligado? Não, cara, mas eu tô querendo dizer, não plano nacional, tá ligado? Tipo, se a gente for analisar a política nacional e a política municipal de cidade pequena, você vai ver que tem uma grande diferença, tá ligado? Tipo, em política nacional, o mais importante é o partido do cara, se o cara mita ou não mita, se o cara tipo, honesto ou não. Na política municipal, todo mundo sabe que todo mundo rouba, entendeu? O cara quer saber o que o cara vai fazer pro bairro dele, entendeu? Ou se o cara é carismático.
O cara não tá Então, fazendo vamos partido, lá. nada. Tá, Então, vai. seria interessante ter um vereador, só 1 ou 2 vereadores, 3 no máximo, só pra fazer vista grossa, tá ligado? Não é nem pra fazer uma agenda política, não sei o quê, só com a única, exclusiva função, né, de fazer vista grossa pro nosso bagulho, entendeu? Pra nossa Um comunidade. tribunal poderia fazer isso, um tribunal poderia criar um pequeno programa de inteligência para poder infiltrar nossos caras lá dentro. Exato, Só que isso que eu quero dizer. não ia ter, só que isso não ia ter nenhuma função além de espionagem, cara. Porque, tipo, vamos lá, Exato. digamos Tipo, que ajudar a gente, minimamente. exato, tipo, digamos que a gente vai lá, cresce no sistema e tem um governo, e tem o governador, não, vamos lá, o Arditi virou governador de São Paulo, porra, não, caralho, ia dar uma merda, mas mano, tá, legal. Primeiro, ia ser legal porque ele ia ajudar a nossa galera. Só que a nossa galera é minoria. Entendeu? Começa logo aí. O Arditi, ele ia ter que trabalhar mais para o Norme do que para nós, cara, querendo ou não. Não, com certeza. E outra coisa. Não, só que... calma. Eu tô dando um exemplo extremo, tá ligado? Só isso. E se ele começasse a criar coisas muito fudidonas, tipo, muito pesadas, cara, ele simplesmente, cara, não ia render. Ele não ia ganhar, tá ligado, cara? Porque a CIA tá de olho, tá ligado, cara? Não, pô, mesmo... quer dizer, mano, eu falei, em um nível pequeno, tá ligado? A CIA não vai matar um vereador porque ele nem é ligado com o grupo, entre aspas, tá ligado? Não. Ele só... Tipo, só que fazer, só achou a ideia interessante que ajudou os caras. Entendeu? Eu tô querendo dizer que não dá pra gente ganhar no sistema, tá ligado, cara? Não, tipo, sim, isso eu concordo. Eu vou dar um exemplo, mano, brabo aqui. Eu ganho lá uma lâmpada mágica, eu tenho 3 desejos, tá ligado? Primeiro, eu desejo mais 2 centímetros de pau. Segundo, eu desejo que a minha avó nunca tenha me traumatizado. Pronto. E por último, eu desejo que o Supremo Tribunal Federal tinha os top 10 Jorge, tá ligado? Imagina isso. Tipo, pronto. Magicamente, a nossa galera, o top da nossa galera tá lá no Supremo Tribunal Federal. Ele pode fazer o que quiser no Bostil. Só que em teoria não, cara. Porque, primeiro, os bancos, tá ligado? Meu irmão, os bancos, se eles quiserem, eles fazem a nossa moeda ir pra casa do caralho, porque eles também podem imprimir. E meio que, foda-se, tá ligado? E com a nossa comunidade, com os nossos lucros, os nossos saldos, sendo baseados em criptomoedas, a gente já tá safe, tá ligado? Sem contar que ainda tem retaliações internacionais, tá ligado? Que, porra, é pior ainda, a gente estaria muito mais fodido. E sem contar, cara, que a gente ia estar ajudando o Boomer e o Norme, cara. Eles não são nossos inimigos, eles são simplesmente peso morto. Não vale a pena considerar a política, porque a gente tem que considerar eles também. Aqui a gente tá considerando só a nossa comunidade, entendeu, cara? É isolacionismo puro aqui. Sim, cara, eu sei. Por isso que... Por isso que a política não conta. Por isso que eu tô falando... Não, mas eu não tô falando contigo. Eu tô só dando um exemplo, tá ligado? Sim, entendi. Mas, tipo, a nível pequeno, o vereador, concordo que ele ainda teria que trabalhar mais pra quem votou nele que pra gente. Mas não impede ele de dar um empurrãozinho, tá ligado? A mesma coisa que, por exemplo, os governos fazem com o que são minoria, tá ligado? Que é os gays, que lá na Europa faz com os imigrantes, tá ligado? Mas isso ia ter outro problema também, porque se a gente tivesse alguém dos representando lá no Congresso, lá na porra do caralho, a gente ia entrar no holofote, tá ligado? A gente ia virar um alvo mais rápido ainda, tá ligado? Sim. Porque a gente ia ser considerado não só uma ameaça, como no futuro vai ser, como também uma ameaça com voz política. Então eles vão nos atacar com muito mais força, entendeu, cara? Potencial ameaça, né? Cara, se envolver com o sistema dá merda pra gente, entendeu, cara? Essa é a parada. Por isso que a gente tem que criar o nosso próprio sistema, entendeu? Sim. Estamos aqui com 1h35, quer abrir aí pros ouvintes? Não, pode ser. Eu vou fechar. Mais alguma coisa, Ghost? Mano, calma, eu vou só fechar, que no caso é o meta-estado, tá ligado? Que eu ainda não fechei, que no caso seria a nossa pátria sem fronteiras. Tá lá, todos os tribunais se uniram e pronto.
Cria uma pátria sem fronteiras. Tá tudo estabilizado, estruturado, Exato. bonitinho. Isso. Tá, beleza. Nesse ponto, a gente já poderia organizar milícias, a gente já poderia organizar líderes, tá ligado? E aí, se a gente quisesse, a gente literalmente poderia aproveitar-se de fragilidades para criar guerras civis e instabilidades econômicas e políticas em várias regiões, cara. A gente ia ter poder de fato, tá ligado? Ia ser igual o Age of Empires já, tá ligado? Uhum. Tipo, esse é o nível da parada. Ainda mais no futuro, que a população vai estar ainda mais sojada, tá ligado? Imagina o seguinte, imagina que a gente tá lá com o nosso meta-estado Jorge e os caras vão lá e desmilitarizam a polícia militar. Imagina isso. Imagina que delicioso ia ser pra gente, cara. O tanto de cidadezinha que ia pro buraco na nossa mão, tá ligado? Uhum. Porra. Tipo, esse aí seria o cenário final, tá ligado? Aí a gente ia decidir se a gente ia continuar nas trevas e esperar o próximo regime, tá ligado? Ou botar pra fuder já, tá ligado? Essa é a parada. Acho que isso tem que iniciar o próximo regime. Exato. Porque, tipo, querendo ou não, cara, meio que a gente acabou de presenciar o final de um regime, que no caso, os regimes social-democráticos, tá ligado? Eles já caíram na década de 80. Né? Nossos ancestrais, nossos descendentes. Isso, tá ligado? Meio que a gente já entrou no sistema woke, tá ligado, cara? Vai demorar muito tempo pra ele cair ainda. A gente ainda tem muito que resistir, cara. Várias décadas, tá ligado? Cara, eu acho que a gente ainda não entrou. Porque, ó, eu tenho uma. Vai fugir um pouco do tema. Não, esquece. Eu vou falar isso no futuro. Mas é uma teoria que eu tenho. Mas, enfim, cara, essa é a parada, tá ligado? A gente vai começar pequeno, vai continuar pequeno, não vai se centralizar e vai ter um sistema baseado completamente na transparência, na geração de renda individual por comunidade, tá ligado, cara? Vai ser uma coisa tranquila, safe. Qualquer instabilidade econômica que acontecer, a gente vai ficar safe porque a gente vai ter criptomoedas. Qualquer instabilidade jurídica que acontecer, a gente vai estar safe porque a gente já vai ter uns 38 embaixo da gaveta, tá ligado? Esse tipo de coisa. A gente já vai ter capacidade de se mobilizar e tal, tá ligado? Essa é a parada. Tá. Só o Ronin pediu pra eu falar o que eu tô pensando, vou falar rapidinho. Fala aí, pô. É o seguinte. Quando você terminar, eu coloco. Mano, eu vou ter que caminhar, porque o policial tá com mais 4 vindo em minha direção, então eu vou dar uma caminhada. Dá uma volta aí. Tá, enquanto isso eu falo uma teoria que eu não tô vendo na live. É o seguinte. O quê? Nós tínhamos Império Romano, entendeu? Império Romano acabou. Nós tínhamos Igreja Católica comandando governos, né? O período feudal acabou. Nós tivemos a era, como é que fala? Mercantilista, acabou. Nós temos a era capitalista, ainda não acabou. A gente ainda tem tempo antes do próximo estágio, que vai ser muito pior que esse, começar. A gente ainda tem tempo. Vai ser uma coisa parecida com o sistema de crédito social chinês, eu acho. Só que versão ocidental. Com LGBT, movimento negro e feminista, tá ligado? A gente ainda tem um tempo até isso acontecer. Eu acho que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Mas a gente não vai ter poder suficiente para reagir. Mas aqui, chega lá para 2040, 2050. Então a gente ainda tem um tempo, mas é bom já começar a se apressar. Quanto mais cedo, melhor. Tipo, quando isso acontecer, a gente não vai poder reagir. Nem fudendo que a gente vai poder reagir. Mas a gente vai poder resistir e conseguir assegurar o nosso patrimônio. A gente vai ter uma base pra gente poder se ocultar do olhar do governo. Entendeu, cara? Essa é a parada. Entendeu? A gente tem 10 anos, como eu disse, cara. Mas como você falou, tem que se apressar mesmo. Sim. Agora pode botar os ouvintes aí. Pode colocar. Coloquei o link pronto aí. Pra ser jantado. Vai chegar um monte de anarcocapitalista falando, você errou no ponto tal. Aí eu vou falar, droga, temos 14 ouvintes aí ao vivo. Quem quiser entrar, o link está fixado aí na aba de comentários. Então, estamos no aguardo. Pode falar. Tem quantos malucos assistindo a gente aí? Agora estamos com 14 pessoas. Foda, mano. É muito difícil porque... Não, pelo menos é difícil ter um agente da Mossad aí no meio, tá ligado? Isso é ótimo, cara. E o Ronin, tinha quantas pessoas no auge da live? Chegou a ter... O auge bateu 22. Aí sim. Porra, caralho, o maluco foi embora, eu devo ter ficado meio chato. Não, eu só vi gente elogiando, cara. Só vi gente elogiando. Os caras que entraram devem ter entrado
Eu não consigo escutar uma live inteira, tá ligado? Eu vejo no máximo 30 minutinhos só. Deve ser a mesma coisa. É normal, pô. O pessoal entra, escuta um pouco, sai, depois volta, escuta um pouco, sai, normal. Eu geralmente, quando tenho uma live aberta, eu coloco na segunda base e fico jogando COD Mobile, tá ligado? Inclusive, eu coloquei a bandeirinha colorida no COD Mobile, que é pros caras ficarem tipo, porra, um boiola me matou, que merda, tá ligado? Muito bom, muito bom. Ô, Ghost, qualquer dia desse me adicione no COD Mobile, cara. Eu comecei a jogar umas semanas atrás, mas não tô muito aí. Ô, pessoal, o barulho vai aumentar um pouquinho, porque eu tô querendo dar um perdido de maluco, tá ligado? Não, tranquilo, de boa. É porque, velho, eu literalmente falei pros caras que eu tava dando uma aula didática sobre criptomoedas, tá ligado, cara? Só que eu acho que eu falei alto demais. Salve, Daniel Vinícius. Bom, 18 pessoas ao vivo aí, alguém se habilita aí entrar? Estamos falando, né, sobre uma possível sociedade Jorge aí no futuro. E as futuras perseguições. Né? Eu tava conversando com o Cherokee também sobre essa questão aí de perseguições também, tipo, questão de resistência. É um assunto interessante também, mas fala aí, Luiz. Eu acharia muito da hora isso, tá ligado? Tipo, comunidades diferentes unidas com um propósito em comum, que é sobreviver, sabe? Por exemplo, o NS aqui do Sul tem a comunidade dele, unido junto com um cara católico lá do, sei lá, Norte, tá ligado? Só que eles não vão se falar diretamente, porque vai ter o tribunal. Olha só a importância, cara. Tá ligado? Tipo, querendo ou não, é como se fosse, cara, uma capa, entendeu? Uma capa que mostra só o que é necessário, entendeu, cara? Essa é a parada. Tá, então vamos botar nome aos bois. Primeiro estágio seria internet, né? A comunidade da internet. Não, aí é que tá. O primeiro estágio seria o fortalecimento da nossa comunidade virtual. Tá, mas então o primeiro estágio que já aconteceu seria, então, ainda não, porque a gente tem que se fechar em grupo. Não aconteceu porra nenhuma. Não aconteceu porra nenhuma. Não aconteceu ainda. Eu também acho que não. Porque para isso a gente ia ter que literalmente mobilizar muito mais, como posso dizer, teses, tá ligado? Mostrar, olha, para você comprar. O passo zero, tá ligado? Eu tô querendo dizer o passo zero. Não, o passo então, zero. O passo zero eu já expliquei. O passo zero é. Não, é isso. O passo zero é nova vertente. O passo 1 é o so what. Quando vier alguém falando, a sociedade acabou, você fala, so what? E daí? It's over. So what? E daí? Tá ligado? As mulheres são hipergâmicas. So what? E daí? Entendeu? Troca o som aí pelo foda-se, porra. Nós é BR, caralho. Não. Tem que ter termo gringo, porque o Beija de Viriato, o Menefrego, esses caras, eles se popularizaram por meio de termos gringos. Tá ligado? Parece que eles são mais inteligentes, tá ligado? O quê? Isso. E sem contar que é uma coisa que pega mais rápido. É uma coisa que pega mais rápido. Entendeu, cara? Porque, tipo, so what? So what é uma coisa que você vai e fala so what. Aí os caras, o que significa so what? Entendeu? So what é um termo que soa bonito, entendeu, cara? É um termo diferente, entendeu? É um termo que chama atenção por não ser algo padronizado, entendeu? Faz parte do marketing. O primeiro passo é so what, entendeu? É isso, cara. SWAT. Viu o cara escreveu SWAT. Porra. Brabo. Não, bom, é SO. Tivemos oficialmente o primeiro SWAT orgânico. Foi um cara que falou o seguinte, ó. O Julius Nepos, it's over, bro, just give up. E o Arthur falou, Julius Nepos, it's over, so what? Exatamente. Agora, o que a gente faz? Porque, mano, primeiro, pra gente poder dar o primeiro passo real, a gente tem que tirar o ideal vitimista. Só, no caso, vitimismo por vitimismo. Porque, querendo ou não, cara, é o que o pessoal do outro lado faz. A única diferença é que eles recebem o carinho do Estado, a gente não, a gente vai receber spray de pimenta, entendeu? Então a gente vai ter que resolver essa merda. Entendeu? É isso. Tá ligado, cara?
Entendeu a parada? Vocês já jogaram Doom? Já. Já. O que vocês acham de Doom? Cara, Qual? é Tem um brabo, é monte. brabo. Mas Então eu acho imagina maneiro. daqui 2000, em 2080, entendeu? Sim. Nossos descendentes estarem jogando Doom na vida real. Talvez. Não, talvez não. Iria demorar muito mais tempo pra isso, cara. Porque, tipo, como é que eu vou dizer? Eles estão colocando o pé no acelerador, só que grande parte disso é só LARP, entendeu, cara? Como o próprio Beza de Viriato falou, a gente não vai comer inseto em 2040. Isso aí é só um exagero pra gente se contentar com as coisas como elas estão. Tipo, não, eu vou continuar pagando o dinheiro caro pra caralho na carne, porque se eu vou comer inseto, então fudeu. Tá ligado? As coisas vão piorando aos poucos. É o seguinte, ó. Exato. A gente ainda tem tempo, mas temos que aproveitar ele. Ó, Sim. o Pedro Henrique, ele tem 13 anos. O conselho que eu dou pra ele. Olha, não entre muito de cabeça com isso, entendeu? Acho que Foque tá mais zoando. em bagulhos pessoais, entendeu? Eu entrei com 15 anos. Ele quer Mano, 13 eu entrei com 15 anos. Puta que porra é essa, cara? Mano, é porque eu tô literalmente Caralho, Mano, tipo, eu tô num parque, tá ligado? Então, meio que a essa hora, você só vai encontrar a casta baixa, tá ligado? Caralho. Ô, esconde um lugar aí, meu. Se deu uma merda aí. É o quê? Só pra eu ter um parâmetro aqui, quando bater Mano, 1h50 muito bem, e não chegar ninguém, aí Por quê? a gente encerra. Eu vou Quando der sair do 1h50, parque, porque além dele estar fechando, os caras estão começando a meter o baculejo aqui, tá ligado? Eu vou meter o pé logo. Eu não Boa. quero que eles façam perguntas, cara. É porque eu não Eu acho que é bom encerrar agora, tá ligado? Não, calma. Deixa eu explicar. É porque tem uns papéis no meu bolso onde eu coloquei anotações de que fala na live, entendeu? Então vai ser muito difícil explicar pro policial porque tem uma página inteira falando como a gente vai matar eles em uma revolução possível, entendeu? Eu tenho literalmente uma página disso no meu bolso, cara. Isso, peraí, isso vinagra a live? Não, dá as últimas palavras e últimas considerações e eu encerro, porque não vai entrar ninguém, não. Até agora não entrou, não vai entrar. Calma aí. Eu vou dar as últimas palavras. As últimas palavras são o seguinte, ó. Como eu disse lá atrás, uma nação, ela não precisa de fronteiras. Porque enquanto um povo ainda tiver os seus ideais e os seus motivos para continuarem lutando, sendo preservados por eles poderão se manter soberanos. Nós somos soberanos porque mantemos esses valores. Nós somos soberanos porque precisamos desses valores. A hora é essa, porra. Nação Jorge vive. Entendeu? Tenham esperança. Não se vitimizem. Sou what, caralho. É isso que eu tenho pra dizer. Brabo. Raio Jorgice. Tem alguma coisa pra falar, Luiz? Uma consideração? Não, pode encerrar. Eu quero falar com vocês aí depois que ela ia acabar. Sobre um bagulho que eu tô pensando aí. Beleza. O Pedro Henrique falou, só lê os comentários que eu fiz ali em cima. Espero que a live... Acho que ele... Eu só espero... Peraí. Eu só espero que a live não vinagre e que eu não tenha parecido muito lunático. É que eu falo assim mesmo. Não, vou deixar salvo. Não teve crime nem nada, não. Pode ficar tranquilo. Mas é aquela parte que você falou do soldado Jujuba. Não, tô brincando. Você só falou o segundo nome, então acho que não vai pegar nada, não. Não dá nada, não. Tá de boa. Suave. Tá suave. Enfim, é bom continuar conversando, que é bom que a gente se conhece e tal. Mas enfim, beleza, camaradas. Então é isso aí, galera. Obrigado a todos que acompanharam aí. 16 pessoas ao vivo. Ninguém quis entrar, então vou encerrar aqui a live. Tamo junto aí. O canal tá cheio de conteúdo. Comecem a acompanhar aí, hein, meu. Deixa o like aí. Tamo junto. Falou. Bora os 1.000 inscritos. 1.000 inscritos logo mais. Só deixar aqui, quando o canal bater 1.000 inscritos, a gente vai fazer uma super live aí, iremos tentar alegrar o dia do Jorge aí. Espero que seja num sábado. Um sábado é um dia legal, né? Fazer uma super live, né? Sim, sábado, mesmo, adoro. Então, batendo uns 1.000 inscritos aí, a gente tenta organizar um negócio legal pra vocês aí. Tamo junto, falou.